Oh, ainda bem que já chegaste. Nós hoje temos aqui um convidado muito especial. Nós temos hoje, aqui mesmo, na nossa humilde residência japonesa, o M-Solid, o criador do RPG Demon Ninja. Senta-te, fica confortável e aprecia esta entrevista que vai esclarecer talvez muitas das tuas dúvidas sobre este sistema de RPG incrível. Espero que gostes. E olá a todos pessoal, daqui quem vos fala é o Treino Maximus e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, um bocadinho diferente, porque hoje temos um convidado muito especial aqui, M-Solid, um prazer e seja muito bem-vindo. Olá pessoal, muito Um, obrigado, prazer estar aqui convosco. Obrigado eu. O M-Solid, pessoal, é criador de um RPG chamado Demon Ninja, correto? E eu Correto? vou começar aqui a fazer umas perguntas aqui em formato de entrevista, ok pessoal? Uma conversa aqui formal, mas também um bocadinho informal, para que o M-Solid vos possa falar deste projeto que eu achei desde já incrível, e M-Solid um grande projeto aqui, um RPG absolutamente incrível. E a minha Muito primeira pergunta obrigado. aqui não é uma pergunta, é mais, vou pedir que tu te apresentes, fala um bocadinho sobre ti, se possível, aqui para mim e para quem estiver a ver este vídeo, eventualmente. Ok, então, é assim, M-Solid é o nome que eles me chamam no seio da comunidade dos RPGs. O meu nome é Pedro Reis, tenho 41 anos, jogo role-playing games há cerca de 27. Portanto, já é uma longa viagem neste hobby. E criei o meu primeiro role-playing game em 2013 e lancei-o em 2015. E depois levou cerca de 7 anos a preparar o segundo, que é Demon Ninja. 7 anos, incrível. Isso é Seis, um. seis, an- 6 anos se não contarmos com aquela fase de lançamento. Pois. Pois, sim. É uma jornada incrível. Portanto, 6 anos a aperfeiçoar o Demon Ninja para chegar onde chegou até hoje, pronto. Pois, sabes, é que não era a minha ideia criar. Não, e depois vi-me quase obrigado a fazê-lo por uma questão de oportunidade. Surgiu aí uma situação que depois deu origem ao Dima Ninja. Quando quiseres falar sobre isso, depois nas Sim, sim, perguntas. sim. Sim, com certeza. E acredito que é uma história que, pronto, eu também como dev, também vou fazer umas brincadeiras que os espectadores que estão a ver este vídeo talvez ainda não sabem bem o que é, não é? Mas o importante hoje é falarmos sobre ti e sobre Dima Ninja. Portanto, disseste-me 27 anos, portanto, como role player. Pronto, eu estou aqui com Como 24, já quase, é quase, quase todos eles como Game Master. como Game Master. Pronto, é aquela questão do Forever DM, portanto. Sim, sim. Mas então diz-me, portanto, há 27 anos, como é que surgiu este teu lado role player? Ou seja, como é que esta tua jornada no mundo dos jogos, nos D&Ds da vida, os Pathfinders e isso tudo, como é que isto começou? Na altura não havia Pathfinders Não quando eu havia comecei. Pathfinder ainda. Então Incrível. é assim, eu vivo nos Açores. Uhum. E eu tive uma introdução, eh, por assim dizer, clássica aos role-playing games. Uma vez encontrei-me com uns amigos, éramos muito novos, na garagem do avô de um dos nossos amigos, e alguém tinha vindo dos Estados Unidos. Aqui nos Açores há uma comunidade de luso-descendente grande, depois vêm cá de férias muitas vezes, e trouxe like a Red Box, não sei se estás a ver, uma caixa, um pequeno set introdutório Ah, a sim, já vi Dungeons, imagens, já vi imagens. Dungeons and Dragons. E depois foi um acaso eu estar lá nesse dia. Estávamos lá nesse dia a fazer outra coisa qualquer que não me lembro, e alguém apareceu com isso, um amigo dele, ou uma coisa assim, e convidou-nos para jogar mesmo na altura. Aquilo já tinha personagens pré-gerados, foi uma questão de tentar perceber o conceito e as regras básicas e tentarmos jogar ali. Ahm, Foi basicamente uma catástrofe. Ah, Sim, apenas Correu uma muito aventura. mal e ninguém percebeu as regras, ninguém gostou daquilo. Foi uma coisa assim, não foi assim uma experiência positiva para ninguém, excepto para mim. Não, ok. Ou seja, realmente correu mal porque também nenhum de nós tinha experiência prévia que pudesse usar para ajudar aqui o resto do pessoal a entrar na onda. E então ficámos entregues à nossa sorte ali no momento com a caixa introdutória, e não foi assim uma coisa extraordinária a sessão. No entanto, eu
embora eu reconheça que não correu bem, da mesma forma, eu acho que reconheci ali um potencial naquele conceito para que corresse bem se nós levássemos aquilo mais a sério, nos dedicássemos mais a aprender a jogar. E foi isso que depois, com um subgrupo que se separou daquele grupo, que continuou a achar graça a isto e a tentar fazer isto funcionar. E joguei como jogador algumas vezes, poucas, criei alguns personagens, também joguei com outro desses amigos que fazia de Game Master, mas entretanto depois deixou-se disso, não sei, dava muito trabalho também. Sim, E, sim. e depois fiquei eu e depois criaram-se mais grupos, subgrupos, que depois chamaram mais pessoas para experimentar. Na altura a Magic the Gathering, o Oh, jogo Magic, de sim. cartas colecionáveis era muito popular aqui. Havia muitos torneios, havia assim uma comunidade grande de jogadores de Magic the Gathering e nós canibalizámos um pouco essa comunidade, chateámos algumas pessoas lá para experimentar este Ah, para jogo começar depois a jogar. Boa. Fiz, fiz. e roubámos ali umas pessoas ao Magic e eles foram ficando e foi-se desenvolver. Depois, mais ou menos 2 ou 3 anos depois, então houve o verdadeiro boom aqui onde eu vivo, em que houve vários grupos muito ativos a jogar, um dos quais o meu, e jogámos durante muitos, muitos anos. Jogámos mesmo muitos anos. E eu joguei sempre como Game Master, não conseguia jogar como jogador, porque nunca havia oportunidade, jogava Pois. como Game Master. Com amigos, fiz amigos para o resto da vida, amigos mesmo desde que somos muito novos, por causa deste hobby, destes jogos. E ainda hoje jogo com eles. Incrível. Yeah. Muito fixe. E depois aperfeiçoando a minha abordagem pessoal também ao game mastering e à forma de correr estes jogos. E acho que foi esse treino prévio, digamos assim, de muitos anos de Game Master que depois também me permitiu desenvolver algumas skills que vieram a ser úteis mais tarde, quando tive a ideia mirabolante e infeliz de desenvolver os meus próprios role-playing games, os meus próprios projetos, pequenos projetos de jogos de role-playing games. E acho que foi esse, digamos assim, este passado que depois tornou isso possível e levou aos resultados que tens hoje aí contigo. Eu acho absolutamente incrível ouvir estes relatos, sabes? Porque eu até quando eu era mais novo e alguns dos espectadores que estão aqui ouvindo sabem isso, que também o meu primeiro contacto foi Dungeons and Dragons. Acredito eu talvez quarta edição, porque foi que há Pois, 10 anos atrás, possivelmente sim. ok, ok. Um, e eu acho incrível, não é? Que às vezes aquela primeira experiência cria uma cadeia de eventos que nos trouxe até aqui. Portanto, um, É verdade. Hum. e Portanto, de certa forma, fazes parte deste meu relato. sim, 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 de certa forma, sim. E chegou a Dima Ninja. Portanto, eu agora queria, de uma forma geral, assim, porque eu tenho também várias perguntas aqui sobre o processo de criação, sobre o sistema. Pronto, né? Que é o sumo aqui da entrevista. Fala-nos de Dima Ninja. O que é Dima Ninja? Essa resposta a essa pergunta é um constante work in progress a cada mesa de jogo, mas vou tentar fazer um apanhado dos acontecimentos. Uh, Ora, Demon Ninja, vamos lá ver, vamos regressar então uns 6 ou 7 anos atrás no tempo. Eu e um amigo meu desenvolvemos em conjunto, somos coautores de um sistema de lançamento de dados chamado Drop One Dropman. System. Yeah. Que na sua versão básica e original saiu com o nosso anterior role-playing game, Hadokai, em 2015. Mas depois que eu adaptei às- a uma outra versão, que é a versão Drop One System, da Dojo version, que é aquela que é utilizada para operar Demon Ninja, para correr Demon Ninja. E com esse, portanto, nós tínhamos um sistema de jogo desenvolvido, tínhamos lançado um role-playing game, e depois eu queria, desenvolvi uma vontade de
de construir um role-playing game de mesa sobre forças especiais, Interessante. sobre membros de, Interessante. portanto, em que os jogadores encarnariam o papel de membros de forças especiais com um passado sombrio. Era essa Ok, eh, ok, a sim. ideia seminal, digamos assim, por trás do jogo. Mas na altura nunca pensei em ninjas, quero ser muito claro. Sim. Quando dizia forças especiais, queria dizer forças especiais, inclusive as contemporâneas que temos hoje nos diversos países. Sim, sim. Portanto, sub-ramos das Forças Armadas dedicados a operações sensíveis. Oh, E era isso que estava em causa. Quando digo forças especiais, não. Estamos numa fase ainda muito embrionária, muito pretérita à questão dos ninjas, está bem? Sim, sim, sim. Portanto, forças especiais mesmo no sentido corrente, técnico-militar. Pronto. Mas seriam sempre, os jogadores seriam então, encarnariam o papel de membros de forças especiais com um passado sombrio. E esse passado depois iria manifestar-se no jogo. Na altura eu ainda não sabia como, isto era uma ideia embrionária e muito inicial, não é? Do Exato, exato, conceito. exato. Mas era a ideia que me movia na altura, pronto, não tinha ainda sido desenvolvida, mas era a ideia que me movia, assim, que me fazia querer desenvolver o jogo. Ahm, Na altura, como digo, não tinha nada a ver com o que vês hoje aí no livro, portanto, podia ter sido, não é, na era contemporânea, os cenários dos jogos podiam ter sido na era contemporânea, com pessoas normais, quer dizer, Ok. portanto, pessoas nessa circunstância, não é, de serem membros de uma força especial com um passado sombrio. Quando digo sombrio, quero referir-me a atos dos quais os personagens não se orgulhariam muito, mas, portanto, de operação, não é? Questões que se tenham passado em operações das quais eles fizeram parte, mas que lhes tinham deixado profundas marcas pessoais e humanas e destrutivas. E, portanto, esse passado sombrio havia de manifestar-se sob a forma de um mecanismo de degeneração psíquica, de algum modo. Pronto, era esta a minha ideia que eu tinha. Também é preciso ver, depois não sei se queres que eu fale nisso, pode até ser uma das tuas perguntas, não sei, que é quais eram as inspirações que eu tinha para isto, porque obviamente que também, Era a se pergunta calhar, seguinte, exato. pronto, Era a pergunta então, seguinte, sim. se calhar as pessoas já conseguem adivinhar quais são, mas obviamente é assim, eu joguei Dungeons and Dragons bastantes anos, mas joguei muito os jogos da falecida White Wolf Studios, falecida e reencarnada, acho agora estão novamente a tentar pôr de pé a companhia, mas eu joguei muito jogos produzidos pela White Wolf Studios, ou seja, Vampire the Masquerade, Ah, ok, esses, ok. Sim, sim. Werewolf the Apocalypse, Raid the Oblivion, well, esse tipo de material, esse tipo de jogos. Eu joguei imenso isso e também Call of Cthulhu, Sim. Um dos clássicos, Call of Cthulhu, é sempre sim, incrível. esses exatamente os clássicos, e alguns menos clássicos, mas que eu gostava de Tribate e outros, sim, menos conhecidos, mas que eu gostava. Portanto, eu tinha era esse o background. E eu já estava com esta história de desenvolver jogos na cabeça, infelizmente, volto a dizer, mas já andava com esta ideia, queria fazer um jogo nestes moldes em que descrevi, portanto, sobre a experiência, a condição de pertencer a forças especiais com ordens e enfim, com operações militares a cargo, operações que compreendiam a prática de atos discutíveis ou questionáveis, que produziam este passado sombrio, esta tormenta do passado durante as sessões de jogo. É isto que eu queria desenvolver, queria trabalhar em algo semelhante a isto. Mas, na altura, estava longe de pensar em questões japonesas ou ninjas, ou seja, lá o que for. Estava numa de explorar as opções contemporâneas, até por uma questão de facilidade, não é? Sim, sim. Ah, Aquela associação pois. histórica e cultural, não é? Sim. Sim, se eu seguisse, aí estava a ser um bocado calculista, se eu seguisse as minhas opções contemporâneas, tinha tido muito menos trabalho, não é? E então era isso que eu pensava fazer. Mas aí acontece
uma coisa que já disse quando sempre que tive a oportunidade, outras entrevistas ou conversas que tive com as pessoas sobre o jogo, aí acontece que eu tive uma oportunidade vem-me parar às mãos, basicamente tive a oportunidade de consultar e de ler um scroll que foi encontrado num alfarrabista japonês, foi descoberto num alfarrabista no Japão, mas um scroll que basicamente constituía um documento de fundação de uma escola de instrução militar do período pré-Edo, portanto, ainda de um Fantástico. período em que a escola, portanto, um período pré-restauração, pré-revolução Meiji, pré-restauração do Japão. Portanto, E só uma um perguntinha programa. aí, como é que tiveste Sim, sim. acesso a esse scroll? Foi alguma viagem que fizeste ao Japão? Tens algum Não, curso de não, historiador? não, 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 nunca fui ao Japão, mas tenho vários amigos japoneses e um deles é assim destas coisas, portanto, é assim um académico e ele sabe. E eu já tinha conversado com ele sobre isso. E ele, quando isso foi encontrado lá no Japão, ele falou comigo e disse: Olha, o scroll original não te consigo, mas se quiseres eu sei, ele fala, aliás, ele é que me ajudou em muitas das traduções que eu tive que fazer. Ele Ok. faz traduções e traduziu-me uma cópia e enviou-me. Incrível, O scroll Sim, sim, existe no sim. Japão, está numa coleção, estava na coleção do museu lá do sítio, que depois agora não sei dizer o nome, mas agora acho que alguém fica com ele, está numa coleção privada. De qualquer forma, ele enviou-me uma cópia de scroll, porque é a forma como os documentos se apresentavam Sim, naquela sim, sim, altura. sim, No sim. Japão era sob a forma escrita, mas sob a forma de pergaminho, pronto, digamos. E nesse pergaminho era, como digo, então, era o documento legal constitutivo de uma escola de instrução militar do período pré-Tokugawa, portanto, antes do domínio dos Tokugawa, em que haviam várias. Só para contextualizar, portanto, no período, na Idade da Guerra no Japão, haviam várias escolas, de escolas militares particulares, porque o Japão estava dividido. O Japão era dominado por um conjunto de senhores da guerra, de warlords, em constante conflito, não é? Antes Sim. da unificação. E nessa altura, os senhores da guerra, pronto, haviam várias escolas de artes marciais, de artes bélicas e militares, de estratégia, havia de tudo. E esse documento era um documento que constituía um documento constitutivo de uma escola muito compreensivo, como é que se diz em português? Compreensivo, muito completa. Sim. Like comprehensive study, no sentido de que é uma escola que transmite basicamente uma doutrina técnico-militar completa, no sentido de que responde às questões essenciais, Quase como se fosse como ali fazer. aqueles códigos de conduta, como temos, por exemplo, nos samurais como Não, 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 Shogun. não, Não, não é por não, isso. Não, não, não. não. Não, por Ok. acaso não tem um conteúdo moral. Por acaso é Ok. o único que não tem. É Não tem qualquer incrível. Ok, conteúdo, interessante, não tem qualquer interessante. conteúdo moral ou filosófico nesse sentido. Basicamente o conteúdo e responde às seguintes questões: como fazer a guerra, como fazer a paz, mas também como se infiltrar no território inimigo, como Ok. negociar, como envenenar tropas inimigas, como eliminar formações inimigas, Aquelas informações úteis. como Sim, na é, altura, sim. mas seria pouco comum encontrar um documento intacto, porque geralmente estas descobertas destes documentos de outra altura falta sempre qualquer coisa, ou há partes que não são Sim. legíveis, são documentos já muito antigos. E aquele era praticamente, não todo, mas tinha praticamente toda a informação. E havia mais alguns documentos a que ele se refere, que dois foram encontrados e os outros não, mas tínhamos ali de qualquer forma muita informação. E aí encontrei, e aí eu fiquei impressionado com o documento, com o pormenor, que eu não vou repetir aqui, pronto, Sim, sim. certas coisas, mas com o pormenor. E também sou um pouco, não é bem como o de Sun Tzu, a arte da guerra, mas é parecido e talvez até tecnicamente mais específico. Ok. Porque, porque a ideia do scroll é assim, não se sabe na altura se os membros desta escola técnico-militar não sabe a quem é que eles serviam,
quais dos senhores da guerra que eles serviam e se isto era um documento público ou se era secreto, porque ele tem ar de ser um manual, digamos assim, de instrução militar que é passado ao Grand Master lá desse sítio, lá dessa doutrina militar. Portanto, que é muito específica, havia de haver outros estilos que faziam as coisas de outra forma, mas este documento continha basicamente as vertentes, cobria basicamente todas as vertentes. Mas também como encarar a guerra a título pessoal, mas também como passar despercebido no final da guerra se o lado que representas perdeu a guerra. Realmente às vezes muito brutal, Sim, sim, sim. em algumas partes com uma brutalidade difícil de explicar, acompanhada por um pragmatismo e por um. Basicamente é um documento técnico. Sim, E e é é o que nós natural que haja chamaríamos, isso, no não é? nosso vocabulário dos dias de hoje, um documento técnico, não é? Pois sim. Mas pronto, eu fiquei muito impressionado com isso. E isto foi na altura em que eu andava a pensar em criar o jogo nos modos que eu descrevi. Sim, estou a Ou ver. seja, encontrou-se ali, foi um encontro disto com aquela minha intenção. E aí eu coloquei a mim próprio a pergunta, bem, mas isso, então, epá, estou mesmo muito impressionado com isso. E se eu desenvolvesse o jogo noutro caminho, ok, eu podia fazer um jogo sobre forças especiais, mas elas não tinham que ser contemporâneas. E é aí que surge, porque o próprio conceito de forças especiais é contemporâneo, mas eu imaginei, bom, mas espera, se realmente na altura havia praticantes desta doutrina técnico-militar, estas pessoas seriam basicamente forças especiais, porque não seriam samurais normais, isto seriam realmente pessoas com um modus operandi muito, muito particular. E achei que podia ser um bom mote para o desenvolvimento para a continuação, não é? Para dar continuidade à minha ideia. E lembrei-me se as forças especiais poderiam ser as forças especiais japonesas da altura. Não precisavam ser forças contemporâneas, Acho não é? que é uma origem não só interessante, mas bota, o próprio contexto histórico e Uhum. pronto, e já vamos ver isso porque tu has de nos explicar como é que Demon Ninja também funciona como sistema e também este lado que percebi tem um lado mais Lovecraftiano, não é? Exato. Isso é a parte a seguir, quando É a parte a seguir, quiseres. exato. E eu acho que é fabuloso, é um. Pronto, eu no caso, eu sou naturalmente curioso e eu gosto de saber a origem, como é que as coisas começaram e isso tudo. Portanto, antes de chegarmos lá, portanto, eu vou-te fazer aqui duas perguntas numa, que é, portanto, como é que foi o processo de criação do Dima Ninja e dentro deste projeto, deste projeto e durante o processo, qual é que foi o momento mais prazeroso para ti e qual é que foi o processo menos prazeroso? Ou seja, alguma situação, por exemplo, tentar equilibrar o sistema, alguma coisa aqui que tu ficaste, epá, já estou acordado há 5 noites seguidas, ainda não acabei isto. Portanto, se nos puderes um, a partilhar aqui Ok. connosco. Ok. Então, bem, o processo de criação do jogo foi todo ele um pouco penoso, posso dizer a verdade. Porque, em primeiro lugar, porque qualquer pessoa que tente vai perceber a minha resposta, desenvolver role-playing games de mesa é um processo, infelizmente, penoso. É, Não é um processo fácil. Torna-se muito mais fácil se tiveres uma equipa enorme e se fores parte de uma empresa. E aí é diferente, porque tens recursos que o tornam menos penoso. Mas exato. se o recurso principal és tu, então vai ser um processo um bocadinho penoso. Claro, com bons momentos, e costuma-se dizer que quem corre por gosto não canta, obviamente, mas na verdade, ah, pa- para que um jogo funcione de uma forma basicamente independente, não é fácil. É diferente de escrever uma novela, um romance, com todo o respeito, Sim, 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 sim. mas neste caso, além da novela e do romance, há um sistema que depois tem que ser reprodutível por outras pessoas. E isso muda um bocadinho, não é, a corpulência da tarefa. Mas como é que foi o processo de desenvolvimento do jogo? Ora bem, então eu vou saltar aqui uma parte que depois falamos, que é o elemento sobrenatural do jogo, porque Exato. esse
o documento a que eu me referi, o documento japonês, não tinha essa parte. Assim, assim. Mas acho que vais ficar surpreendido em saber que quase tinha essa parte. Incrível. Eu simplesmente acrescentei o resto, que não estava lá. Então, o processo de criação do jogo foi quando eu decidi então fazer esta guinada, digamos assim. As minhas forças especiais que eu vou propor às pessoas, os papéis que eu vou propor às pessoas, roles que eu vou propor às pessoas, não são das nossas forças já conhecidas, não, mas umas forças especiais, talvez um conceito primitivo das forças especiais que existiriam naquela época, naquele país, naquela cultura e naquele contexto, que as pessoas têm que abraçar para poderem jogar em plenitude. E quando eu comecei a desenvolver o jogo, eu não me preocupei, por exemplo, no meu role-playing game anterior, que eu preocupei-me, talvez seguir o modelo clássico de desenvolvimento do jogo. Ok, sim. Portanto, preocupei-me com o universo do jogo, preocupei-me com o sistema das regras. Aqui eu tinha uma grande ajuda, é porque o Drop One System já vinha feito e testado de trás. Isso Ah, sim, já deu aí um também tenho que empurrãozinho. confessar que é muito grande. É muito grande mesmo. Portanto, mas eu não fiz como no anterior e como as pessoas geralmente fazem, que é, as pessoas geralmente têm uma ideia, depois desenvolvem mais umas ideias em torno daquela ideia, aquilo vai se transformando num universo de jogo e depois começam a procurar um sistema que possa traduzir aquilo à mesa de jogo. Não sei se estou a descrever que é o processo normal, pode haver, obviamente pode haver variações, cada pessoa tem o seu processo criativo, mas muitas das pessoas que desenvolvem jogos que eu conheço geralmente é assim. A não ser que estejam a trabalhar só num sistema e que não queiram ligar-se a nenhum universo de jogo em concreto, queiram apenas trabalhar sobre um sistema que seja depois universal, no sentido de poder ser utilizado com qualquer universo de jogo. Mas aquelas que têm um universo de jogo próprio, geralmente é assim, é este percurso que segue. E era também o percurso que eu estava preparado para seguir. Mas depois eu mudei a minha abordagem em Demon Ninja. Ok, Eu não fiz nada interessante. disso. Eu Oh, deixei de lado. Quando decidi, quando já tinha a minha cabeça feita relativamente à parte ideológica, ao ethos do jogo, dediquei-me e também já o pathos do jogo também já vinha feito por causa do Drop One System, eu pus isso de lado durante um ano ou dois e dediquei-me só a um mecanismo. Ou seja, em vez de trabalhar no universo do jogo ou trabalhar no sistema de regras, tentei identificar aquele ponto invisível que existe entre os dois, mas em que os dois estão presentes, e foi, digamos assim, mudei-me de malas e bagagens para aí durante um ano e tal, e trabalhei apenas no que eu chamei um dispositivo, um mecanismo. ok, O que eu quero dizer interessante. com isto é, não me preocupei com a ficha de personagem, não me preocupei com os stats, não me preocupei com o que viria depois, com o tempo, o universo do jogo e tudo isso, preocupei-me apenas no seguinte. Portanto, não me preocupei nem com o sistema, nem com o universo de jogo, que é o grande dilema, não é? Dos developers de. Sim, sim, sem dúvida, sem Geralmente, dúvida. pelo menos do que eu conheço, as discussões oscilam um pouco sobre o que é mais importante, ou o que é que são os dois importantes, ou como é que são. Eu abandonei esse dilema para Demon Ninja, acho eu que abandonei isso, e em vez de me preocupar com o sistema de regras ou com numa fase inicial, claro, não é? Sim, sim. Em vez de me preocupar com o universo do jogo, com o sistema de regras, decidi preocupar-me com a experiência Ok. do jogo. Eu chamei, no meu vocabulário de gamer, a experiência é a síntese entre o universo do jogo e o sistema de regras. Portanto, é isso a isso eu chamo experiência de jogo. Pronto, para nos entendermos, para dar Sim, uma sim. definição minimamente possível. E preocupei-me com isso, mas depois eu percebi que quando o- ah, para o Demon Ninja ter algum apelo ou ter alguma precedência junto de pessoas que estavam muito fora do meu contexto e que nunca tinham lido documento nenhum e que não, obviamente que não eram especialistas no Japão feudal, nem tinham pachorra de ser para jogar um jogo. Para que isto tudo, é verdade, Sim, sim, para sim. que isto tudo, para propor o Demon Ninja não é uma proposta um pouco ambiciosa, porque obriga a pessoa, não é? Nem todas as pessoas não têm tempo na sua vida agora para estarem a ser académicos no Japão feudal e para estar a ler documentos de alfarrabismo. Pois, pois, Acho, exato. não é? A maior parte, a maior parte dos gamers, não é? 90% dos gamers que poderiam encontrar Demon Ninja, poderiam até não se sentir equipados agora para representar um personagem daquela cultura naquela altura. Já seria difícil
não é? A conexão de culturas, o entendimento de culturas atual, então, com os ditames sociais e com o zeitgeist daquela época, é uma proposta um pouco chata e ambiciosa para alguém querer representar um personagem naquele zeitgeist, naquela época histórica. Não é? É Sim, preciso sim. muitos recursos Sim. para isso, seria preciso talvez fazer pesquisas, E obter e toda isso é. uma contextualização, exato. Sim, sim. Exato, exato. E isso é um pouco chato. Ou seja, Demon Ninja, na verdade, e sendo totalmente honesto e transparente contigo e com o teu público, é uma proposta chata. Porque a pessoa teria de se equipar com tantos conhecimentos e teria de ler tanto, tanto, tanto para representar aquilo que, que basicamente seria um elemento desmotivador. Não sei se Sim, me sim, faço sim. entender. Estou a perceber. Mas lá está, não é? Quem salta para este mundo e percebe todo o contexto e toda a essência, porque eu acho que Dima Ninja carrega uma essência muito própria, e quando abraça, abraça com força. Pois, porque eu tive de criar aqui uma habilidade, por isso é que eu falei no mecanismo, no dispositivo, em vez do sistema ou do universo do jogo. Eu tive de me dedicar mais a um mecanismo, a um dispositivo que fosse facilitador dessa decisão de experimentar o jogo. Portanto, sim, Compreendes o sim, que é que eu sim, quero sim, sim, dizer? sim, sim, exato, exato. Ou seja, Estou a eu, compreender, ti- sim. eu- em vez de eu estar a. Porque é assim, se eu tentasse fazer isto através do universo do jogo, esse livro teria 700 páginas. Sim. Que era mais ou menos o que tinha o meu anterior role-playing game. Oh, Se eu me dedicasse ao sistema de regras, então esse livro seria só basicamente um sistema de regras. Tínhamos que publicar vários livros até chegar ao mestre do jogo, até o universo do jogo. Nada disso me parecia conducente ao meu objetivo. Então o que é que eu decidi fazer? Eu decidi criar um mecanismo que me parecesse o mais universal possível. Ou seja, eu decidi criar um mecanismo, trabalhar para criar um mecanismo que fosse transcultural e transversal a qualquer época, uma experiência pessoal e humana que fosse transversal a qualquer época e a qualquer cultura. Isso não é fácil. Há quem acredite na natureza humana, há quem não acredite, mas pois eu é. tentei, eu tentei criar um mecanismo, pelo menos para efeitos deste jogo, que transmitisse a experiência que eu gostaria de passar às pessoas. Ou Ok. seja, um mecanismo que me permitisse que as pessoas tivessem aquela experiência, independentemente de saberem muito ou pouco do Japão, aquela experiência podiam tê-la nos dias de hoje. E então é um mecanismo filosófico que depois se traduzir numa regra que tu encontras no jogo, que é a regra mais importante de uma ninja, que podemos falar, que é simultaneamente uma regra mecânica e um conceito, e é o conceito, é a ideia filosófica fundamental do jogo, Ok. que é o Sim, sim. seguinte, Diz, diz. que é o seguinte, a pergunta filosófica fundamental por detrás de Demon Ninja, toda a experiência de Demon Ninja, não vamos ainda falar no que é o jogo, o combate, tudo isso, não vamos falar ainda nisso. Vamos falar na questão filosófica, a proposta filosófica do Demon Ninja ao jogador e ao Game Master é a seguinte: é lícito fazer concessões ao mal para conseguir o bem? Ok. Pronto, esta é a pergunta filosófica por detrás de tudo. Eu sei que não liste isso em lado nenhum no livro, não é? Deves ter lido coisas, já deves ter lido coisas mirabolantes, mas não leste isso, provavelmente. Mas essa é a pergunta à qual o jogo tenta responder. E essa pergunta não é exclusiva do Japão feudal. Ou seja, é uma pergunta que podia ser colocada hoje a qualquer Em pessoa. qualquer momento, Até, em qualquer campo histórico, sim, é algo que sim. sim, acho eu que é uma pergunta que pode ser colocada através dos tempos, não é? Até que ponto é que é lícito fazer algumas concessões ao mal? O jogo depois encarrega-se de definir o que é o mal para o jogo e o que é o bem, mas Sim, sim. até que ponto é que é lícito fazer essas concessões se for para conseguir o melhor para as pessoas, portanto, o bem? É a pergunta que o jogo coloca. E depois essa pergunta deu origem ao tal dispositivo que eu queria criar que e acho que fiz, e não me arrependo de ter feito assim, porque depois de eu ter criado o dispositivo, que eu vou já dizer qual é, depois de eu ter criado este dispositivo, parece que todo o universo do jogo e o sistema de regras se organizou rapidamente em torno daquilo. Quase podemos dizer que este mecanismo é quase, pronto, quase aqui o epicentro de todo o sistema. Quase que é a semente que Exatamente. fez esta árvore que é Dima Ninja que se chega. Sim. Exato, foi tipo uma metodologia experimental que eu usei. Em vez de criar tipo arquiteto, como fiz no outro role-playing game, não é, tijolo sobre tijolo do sistema e do universo do jogo, tentei criar, formulei a pergunta que define o jogo
trabalhei no dispositivo que lhe dá a resposta e depois deixei que o resto do jogo se organizasse em torno daquilo. Ok, E acho que foi espetacular. isso que aconteceu. Espetacular, sim. É uma questão de método, não é? O caminho para o resultado é o mesmo, mas é uma questão de método. E para mim foi melhor do que aquele método, pronto, mais partir pedra, digamos assim, entre aspas, que eu usava antes. E o dispositivo que responde a essa pergunta, se é lícito, até que ponto é que é lícito fazer concessões ao mal para conseguir o bem, é a Darkness, é a regra da Darkness de Demon Ninja. Pronto. É aqui que Demon Ninja difere, entre aspas, dos outros role-playing games que podes encontrar no mercado e que podes ter experimentado na tua vida. A Demon Ninja, devido à Darkness, à regra da Darkness, o dispositivo que nós chamamos Darkness em Demon Ninja, nós que jogamos Demon Ninja, ah, esse dispositivo é que faz com que Demon Ninja se diferencie e que faz também com que o desafio de jogar Demon Ninja é muito diferente dos role-playing games, dos outros role-playing games. E as pessoas, invariavelmente, que experimentam Demon Ninja, com raras exceções, invariavelmente vêm de outros role-playing games Sim, sim. e encontram esta dificuldade. As primeiras vezes que as pessoas jogam Demon Ninja geralmente não são nada agradáveis. Ok, Porque as pessoas, embora as pessoas achem o jogo interessante, como tu sim, achaste, sim. por causa talvez por causa da arte, pronto, da informação, mas geralmente depois quando as pessoas chegam à mesa de jogo para jogar, as pessoas apanham um susto. Tipo, como é que isto aconteceu? Espera aí. E depois começam a ler melhor, com mais atenção. O que antes, o que julgávamos já tinham percebido imediatamente e depois começam a perceber qual é o problema que o jogo coloca. E o problema é o seguinte: em Demon Ninja, vamos dizer assim, nos outros role-playing games, os jogadores. Pronto, agora vou ser muito sintético, sei que pode haver grandes variações, sei que todos os dias ou todas as semanas saem novos role-playing games com novos sistemas e que eu não tenho a pretensão de conhecer todos, eu não consigo Sim, sim. acompanhar, mas vou tentar ser o mais generalista possível para efeitos desta conversa que estamos a ter. Mas nos outros role-playing games, geralmente, se nós utilizarmos um olhar estruturalista para a forma como eles funcionam, deixemos agora de lado o que eles nos proporcionam Sim, e o que é que exato. eles Sim, podem sim. ser. Se tentarmos reduzi-los apenas à sua estrutura básica, eh, geralmente o que acontece é o Game Master atira desafios aos jogadores sobre a forma de NPCs, sobre a forma de plots, sobre a forma de módulos de jogo, sobre a forma de missões. Há muitas formas. Sim, sim. Mas geralmente o Game Master apresenta, não é, desafios ou questões e os jogadores utilizam a sua ficha de personagem para enfrentar esses desafios ou responder a essas questões. Basicamente é É isto. isso. Claro que existem, eu sei que estou a ser muito simplístico, existem eu compreendo isso, mas eu tenho que utilizar, eu tenho que utilizar aqui algumas generalidades, senão a nossa entrevista durava 4 horas. Sim, 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 Portanto, sim. o que eu estou a dizer é que existe, geralmente é assim que funciona. O Game Master dá início, não é? Portanto, movimenta o jogo em frente com as suas descrições, os seus próprios personagens, os seus cenários, digamos assim, e os jogadores usam a sua ficha de personagem e a sua performance, como role players, para construir uma história em conjunto, respondendo àqueles desafios, enfrentando aqueles desafios. Geralmente os jogadores têm sempre alguns poderes ou alguns traits, algumas skills que podem usar que vêm da criação de personagem e que podem usar para fazer face, pronto, a esses desafios lançados pelo Game Master. Não é assim? Sim, sim, Portanto, exato. geralmente esta é a estrutura deste hobby, certo? É isso, é isso. Pronto, é E que isso. também são os poderes que herdamos dos clãs, correto? Ou estou enganado aqui? Interpretei Não, bem? sim, não, isto não é específico de Maninja, em todos os role-playing games, ou quase todos, geralmente os jogadores têm uns poderes especiais, podem ser até, ou não especiais, mas têm coisas em que são melhores, não é? Têm expertise, portanto, Exato. investem durante a criação de personagens, geram-se aptidões, não é assim? Geram-se que depois eles vão utilizar ao longo do jogo. Sejam spells, sejam feats, Sim, por sejam aí. disciplinas, exatamente, seja lá o que for. E os jogadores utilizam aquilo para conseguir os seus objetivos e os objetivos do grupo, certo? Sim, sim. Pronto, até aqui, Exatamente. até aqui tudo bem, ninguém vai achar estranho, não é? Pois,
Mas aqui agora entra o problema que é Demon Ninja. Porque em Demon Ninja o que é que sucede? Sucede que também é igual. Demon Ninja também é a mesma coisa. Os jogadores trazem da criação de personagens certos poderes especiais. Vamos chamar de poderes especiais. São técnicas. E podem usar. Essas técnicas, obviamente, são muito recompensadoras e muito interessantes. As pessoas querem usá-las porque elas são altamente eficientes e permitem ultrapassar. É como um wizard. Um wizard, quando usa os seus spells, é mais eficiente para atingir os seus objetivos, quer seja num combate, quer seja no jogo ou na crónica como um todo, certo? Exato, exatamente. É Então, isso Demon mesmo. Ninja é Demon Ninja é a mesma coisa. Quando o agente utiliza as suas técnicas, torna-se mais eficiente. Porquê? Porque elas são eficientes, são traits muito bons a desenvolver, não é? Permitem superar muitas coisas. Mas acontece o seguinte, e é aqui é que é o pulo do gato. Porque em Demon Ninja, nos outros role-playing games, geralmente usas os teus poderes e pronto, certo? Quer Exato. dizer, no máximo pode haver ali um período de cooldown, podes ter que recarregar baterias, digamos, de alguma forma que o jogo diga, de alguma forma. Pronto. Em Demon Ninja não é isso o problema. O problema é que o agente, porque porque o conceito de ninja em Demon Ninja é uma coisa, depois podemos falar, as pessoas às vezes pensam ninjas, tipo, um tipo vestido de preto, a saltar nos telhados, não sei o quê, não é bem isso. Demon Pois, Ninja já é. Aqui é um outro tipo de ninja, exato, sim. Há essa seria diferença. mais uma espécie de um 007 da altura. Ok? Então, o que acontece é que em Demon Ninja, quando o jogador que está a representar o seu agente especial na equipa, que aquilo é uma equipa técnico-militar, uma unidade militar, que se lança através dos territórios da altura do Japão para enfrentar certos problemas e resolver certas questões que depois podemos falar. Vamos deixar o universo do jogo mais para a frente. Sim, sim. Então, o que acontece é que quando o jogador faz isso, ou portanto utiliza as suas técnicas para responder aos desafios do jogo, que o Game Master apresenta, basicamente ele faz o que faz nos outros role-playing games, não é? Chega a Demon Ninja, olha para os seus stats e começa a utilizá-los. Pode ser combater, explorar, não interessa. Só que quando ele utiliza essas técnicas, ele ganha Darkness. A tal Darkness, ok. Ok, é aqui que está. Pronto. Os jogadores experientes já perceberam imediatamente o problema. Os jogadores mais iniciantes, daqui a pouco já vão perceber melhor o problema, que é o seguinte: quando tu tens um mecanismo que induz a tua degeneração em direção a uma consequência que eu depois vou dizer qual é. Quando tens um mecanismo que induz a tua degeneração a cada vez que usas um poder teu, Já estou a isto ver. cria um dilema muito complexo de ultrapassar. Exato. Porque se tu não utilizares os teus poderes, colocas-te em desvantagem comparativa face aos adversários que os utilizam. E reduzes drasticamente a tua eficiência. Mas se utilizares os teus poderes, vamos continuar a chamar poderes, se utilizares os teus poderes, tornas-te mais eficiente, colocas-te em paridade ou em vantagem comparativa com os adversários. Adversários pode ser combate ou não combate. Eu estou a falar em termos. Podem ser adversários políticos até, vá. Sim, sim. Mas se o fizeres, colocas-te em paridade ou até em vantagem, se os teus poderes forem superiores. No entanto, degeneras o teu personagem. E é aqui que está o problema de Demon Ninja. Lembras-te que eu te dizia que tinha trabalhado num dispositivo que Exatamente. pudesse traduzir à mesa do jogo a existência de um passado sombrio que atormenta o personagem e que o pode levar a um estado que pode levar a um problema grave, e depois vou dizer qual é. Também não é bem a loucura de Call of Cthulhu, não é bem isso, mas depois já vou explicar. Call of Cthulhu, pronto, não é o teu personagem degenera em direção à insanidade, Exato, certo? exato, sim, sim. Pronto, aqui é diferente, é muito mais selvagem do que isso, já posso explicar, mas o mecanismo básico é esse. Parece uma coisa insignificante, certo? Mas isto muda totalmente a experiência do jogo e a psicologia do jogo. Porque agora, quando tu utilizas as tuas técnicas, tu degeneras. Podes perder o personagem por causa disso. Ou seja, e agora? Porque Pois é. agora o que é que. Pois, a cada momento o que é que tu vais fazer? Vais fazer uso constante das tuas técnicas? Vais durar 2 sessões e meia.
por aí, exato. Ok, então, Não vais utilizar as tuas técnicas, vais prejudicar-te a ti e à equipa. então isto também significa aqui que também então convém haver aqui uma boa estratégia da equipa dos jogadores. Convém quase que os jogadores estejam ali todos numa Ah, sintonia. cá está, estou a ver que és um jogador experiente. Pronto, já começaste a puxar a ponta do novelo e a ver as consequências disto à mesa, certo? Exato, exato. Mas ok, mas agora vamos dar a última ferramenta que os nossos ouvintes precisam para compreender, para ter uma visão ampla do problema. Porque o problema é mais profundo e mais selvagem do que isto. Porque isto apresenta um problema tático. Ou seja, quando utilizar as minhas técnicas e quando me resguardar. Porque vamos lá ver, eu quero resolver o problema com as minhas técnicas, mas eu não quero degenerar em direção ao meu fim. Pois é. Eu vou ter, é como um reator nuclear, eu tenho que manter aqui um equilíbrio de temperaturas. Ok, eu tenho que funcionar, eu tenho que produzir energia, mas eu não posso sobreaquecer. Exato, exatamente, sim, sim. Agora estou a usar analogias Pois contemporâneas. sim. Estou a tentar analisar analogias infelizes, mas são as únicas que eu tenho para explicar isto a quem nunca jogou. Está Sim, bem? sim, sim, sim. Só que, mas vamos agravar este problema. É que este problema é mais grave do que o que parece. Porque não só jogar Demon Ninja é uma arte que ninguém aprende só na teoria, porque ela depende deste equilíbrio. Ser um bom jogador de Demon Ninja não é ter muitos poderes e utilizá-los. Ok. Sim, Estás a sim. entender? Sim, sim, É, é já mais. estou a compreender, sim. Sim. Ser um bom jogador, o bom jogador de maneira não é aquele que tem muitos poderes, muito terrivelmente poderoso e que os utiliza e destrói tudo por causa disso. Isso não vai ajudar ninguém. O bom jogador de Ninja é aquele que se torna skillful, como é que se diz em português? Capaz na arte de balançar a darkness com as necessidades da missão e da equipa. Envolve aqui uma estratégia super interessante e que realmente imagina alguns jogadores mais novatos que possam ter sim alguns problemas aqui com isto. Mas Exatamente. Se muito vens de outros interessante. jogos, o que é que vais fazer? Vais olhar para a tua ficha e tentar fazer o melhor possível, certo? Exatamente, exatamente, sim. E vais Aqui, desaparecer em duas pois. sessões. Mas o problema em Dimanite é pior do que isso. Já que estamos a ter esta conversa e vamos acabar, o problema em Conta-nos. Dimanite é muito pior do que isso. Conta-nos então. Porque vamos então fazer o contraponto com os outros role-playing games mais clássicos. Estou a falar as grandes franquias no mundo indie. Eu gosto mais de indie do que dos clássicos atualmente. É No justo, é mundo, justo. de, no mundo indie existem outros mais específicos, mas eu nem consigo acompanhar, estás a ver? São tantos. Mas vamos fazer o contraponto então com a experiência mais clássica dos outros role-playing games. Nos outros role-playing games, o que é o pior que pode acontecer ao teu personagem? É sempre morrer, é pegar ali uma sadique, sim. Pronto, exatamente. Pronto, o pior que pode acontecer é morrer, certo? Não vejo muito mais por onde andar, correto? Exato. Pronto, mas isso também não é assim muito mal, porque ok, perdeste o personagem, mas Faz um personagem faz outro, novo faz outro e na próxima personagem. sessão a gente volta, é isso, Exatamente, continuamos, é exatamente. isso. Pronto, ou faz ali um luto de uma semana, depois faz outro personagem. Mas basicamente é essa a experiência, certo? Exatamente. Pronto. Mas não é assim, Andy Money. Ok. Morrer não é a pior das tuas preocupações. Eu sei que parece estranho, mas eu vou explicar. O que acontece é o seguinte: quando tu acumulas Darkness até ao máximo, o teu personagem não morre. Ok. Não é assim que isto funciona. Era bom, estava resolvido o problema para todos, mas não. Não é isso que acontece. Quando em Demon Ninja tu atinges o topo de Darkness e, portanto, o topo da degeneração, ele não fica maluco nem morre. Não é isso. Quando o teu personagem acumula aquele máximo de Darkness, devido ao facto de estás sempre a utilizar as tuas técnicas ou massacrar civis, Sim. unidades não militares, friendly units, quando estás. Quando basicamente exauriste as tuas capacidades de tolerar a Darkness, o teu personagem transforma-se ou silenciosamente ou explosivamente no Apex Predator do jogo, que é um Oni. O Oni, exato. Pronto. Mas muitas vezes ninguém se apercebe que isso aconteceu. Porque os Oni de Demon Ninja são diferentes de outros jogos conhecidos como Legend of the Five Rings, etc. Os Oni de Demon Ninja
uma espécie de Hannibal Lecter do Japão da altura, uma Ok, espécie ok. de. Ok. E a técnica, a famosa técnica dele, chama-se Hanawakaku, que é em japonês, que em inglês seria face scanning, e em Ok, português ok. Sim, seria sim, sim. scalpo facial. Basicamente, eles são Roubam ali as caçadores de caras, cara. sim, sim. Roubam ali Eles a são cara. caçadores de caras. Eles removem a cara dos seus oponentes caídos e absorvem a cara deles, e a partir daí conseguem assumir Foda. a feição deles. Ou seja, eles são colecionadores de são face collectors. E este Oni depois seria controlado pelo Game Master ou ainda é controlado pelo jogador? Não, passa para o Game Master. No entanto, existe um. Dima Ninja tem muitos truques. Os que vêm no livro e os que não têm, e os que não vêm, depois são desenvolvidos pela comunidade que os Ah, joga. exato, exato. Existem Game Masters, entre os quais eu incluído, que muitas vezes deixam o jogador continuar. Ele continua como se nada fosse. Ele não sabe, mas ele já é um Oni. Oh, ok, ok. Muito interessante. Porquê? Porque quando eu estou a jogar com jogadores muito experientes, jogadores de Dima Ninja já muito experientes, eles perceberiam imediatamente qualquer alteração, pela experiência. E então muitas vezes eu deixo-o continuar, mas ele já não é ele próprio, ele julga que está a continuar, mas ele está tipo um sonâmbulo, ele julga que está a jogar, mas não está, porque a qualquer momento eu. Assumes depois ali, tipo, ok, agora, olha, não faz isso, agora tu és um Oni. Ok, eu fico, pá. Ok, muito interessante. Mas aí já geralmente já é tarde demais, não é? Os Oni têm capacidades intelectuais superiores a qualquer ser humano e ainda por cima são face collectors, são o apex predator do jogo. Sim, é ali mesmo os lobos, sim. Mas curiosamente, o objetivo dos Demons no jogo não é matar os jogadores. Depois podemos falar Sim. nisso, é outra diferença de Demon Ninja. Mas agora já estás a perceber. Ou seja, se tu degenerares, e agora adiciona isso aos teus cálculos, quer dizer, não só degeneras quando utilizas os teus poderes, e que se degenerares um dia, se bateres no fundo, digamos assim, não é a morte do teu personagem, é a morte de toda a gente, porque tu vais trazer para o meio da party o Apex Predator do jogo, com o qual praticamente nenhuma equipa inicial de Manilha estão prontos para lidar. E mesmo equipas experientes, as baixas seriam mais que muitas. Muito interessante. É sem dúvida uma experiência que dos RPGs que eu já joguei até hoje acho que não vi nada assim deste género. Mas eu também não joguei muitos, mas este é mesmo Imagina o agora, RPG que fiz. imagina agora a psicologia disto à mesa. O jogador, porque num role-playing game normal, tens que te preocupar com o teu personagem. E cada pessoa preocupa-se com o seu personagem. Claro, Claro que tenta ajudar o grupo, mas os erros que a pessoa cometer geralmente penalizam a própria pessoa, não é? exato. E é que Porque, aqui há porque, mesmo uma porque, preocupação com o grupo. Que o grupo pois, é este é que é o problema. Porque nos outros role-playing games, se correr mal, corre mal para ti. Morres. Tens de fazer outro personagem. Aqui, se correr mal, não. Pões toda a gente em risco. incrível. Ou seja, a sessão pode acabar mais cedo para toda a gente. Ui, uau. E isso já se torna um bocado chato, estás a ver? Sim, 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 sim. E imagino que Pronto. alguns jogadores assim que fervem em pouca água também não, talvez não seja uma experiência assim. Sim, porque as pessoas fizeram sessão zero, perderam tempo a criar Sim, personagens, não aquelas sei o quê, coisas todas, depois. sim, aquela chatice. E depois Mas já percebes? Ou agora seja, que cria-se uma psicologia de auto e heterovigilância, digamos assim. Ou seja, não é incomum numa mesa de Demon Ninja alguém dizer, pá, Rodrigo, ouve, pá, Pois, por favor, vê lá se te controles, mas já estás a 7. pois já estás assim a cuidar daí. Sim, estás a perceber? Não é só por ele, é porque eles sabem o que é que vai, onde é que isto pode ir parar. E também há outra questão, é que em Dima Ninja a degeneração não é aparente. Para ninguém, nem para o próprio. Ou seja, à medida que tu vais ganhando Darkness em Dima Ninja, não há sinais. Não te aparecem, sei lá, manchinhas na Mas no pele, não ganhas peito ou coisa garras, assim, um sim. rabo, É algo que vem uns de dentro. corninhos. É algo que vem de dentro. É quase Sim, como uma alga sim. ali que se vai acumulando. Basicamente, o que noutros role-playing games é uma Darkness que está fora dos jogadores e que eles já enfrentam, sei lá, no Senhor dos Anéis enfrentam Sauron, no outro. É um tipo, não é de força de escuridão, que é um inimigo, não é? A escuridão é um inimigo que os jogadores enfrentam, ou no campo de batalha, ou noutro sítio.
Em Demon Ninja eu basicamente peguei nesse grande inimigo, nessa grande força de escuridão e transportei para dentro de cada jogador. Portanto, na verdade, os jogadores são todos uma espécie de half-demons. E quando tu utilizas as tuas técnicas, tu estás a puxar o teu lado demonic side. Claro que eu não quero com isto dizer, para ser claro, eu não quero com isto dizer que nunca deves usar as tuas técnicas. Sim, Aliás, sim. nem é o papel do Game Master em Demon Ninja, isso é uma regra de ouro, dizer se deves ou não deves usar as tuas técnicas. Isso é uma decisão muito pessoal do jogador. Porque quando ele decide usar uma técnica, vê se reparas nisto. Quando um jogador decide utilizar uma técnica durante uma sessão de Demon Ninja, o que é que ele está a fazer? Ok, esquece o jogo agora. O que é que ele está a fazer? Ele está a responder à sua maneira à pergunta filosófica do jogo. Se tu utilizaste uma técnica agora, é porque achaste que valia a pena fazer uma concessão ao teu lado demoníaco ou mau para conseguir algo bem. Ok, ok, Ou aí esse seja, ponto. cada vez que tu tomas essa decisão, estás a responder à grande questão filosófica do jogo. E tens que ter cuidado com as tuas respostas. É a questão da causa-consequência, sim. Mas já agora que estamos a falar aqui, já também aqui das mecânicas, já também um bocadinho aqui com a lore. Queria também explorar aqui contigo, porque também tenho muitas poucas perguntas aqui a sobrar que tu conseguiste aqui. Pelo menos aquilo que eu tinha preparado está tudo já respondido, quase. Que é, portanto, aqui este universo de Demon Ninja, isto aqui, então o grupo acaba por ser aqui estes Demon Ninjas, pronto. E podemos dizer aqui que há um caráter tipo, ok, eles são os heróis, they are the bad guys, como é que é isto aqui? Como é que tu Pois, é definirias isto assim. aqui? Essa é uma pergunta muito comum. Para já posso dizer isto. Muitas pessoas que tomam contacto com o livro, ou numa convenção, ou veem na internet, ou veem uma entrevista e depois vão ver, ou uma coisa assim, geralmente quando olham para o livro, para a capa do livro, têm a tendência a pensar que isto é um jogo de samurais. Ou uma coisa Exato. que se pareça com isso. Mas não Porque tem nada a ver, ninguém. porque os próprios de samurais Não. aqui até são inimigos, não é? Há aqui essa questão aqui. Geralmente os jogadores, os agentes especiais em Dimanita têm um background, podem ter um background, portanto já foram Já samurais foram, ok. na sua vida pré-serem recrutados. Sim. Porque todos estes personagens foram recrutados violentamente ou manipuladoramente para uma força especial. Alguns foram raptados até e treinados até quase à morte e à loucura para poderem desempenhar estas funções especiais. E daí depois Portanto, vem essa questão aqui da redenção, não é? Então, também esse é o objetivo do jogo. Portanto, eu aí é preciso comecei a qual é a redenção. pergunta filosófica do jogo, que é aquela, e qual é o objetivo final de Demon Ninja. O objetivo final de Demon Ninja é o que as pessoas que o jogam costumam chamar, e há t-shirts com isso, de Total Redemption. Total Redemption. É isso que também tem toda uma lógica aqui por trás, não é? Tu criaste aqui toda uma Oi, lógica isto é ainda aqui. mais complicado, não sei se queres ir para isto, ainda mais complexo. É mais Ahm, complicado, não tecnicamente, mas mais difícil de acreditar o que nós fizemos aqui. sim, como Mas tu bem eu. tinhas-me falado do lore, não é? Sim, Portanto, sim, a sim, questão sim. é, geralmente quando as pessoas, vamos supor que ias a dar um passeio numa livraria, vias este livro, pegavas nele, olhavas para a capa, dizia Demon Ninja, não sei o quê, olhas para o desenho da capa, para a arte de capa, e ficas a pensar, pá, isto parece um jogo de ninjas e samurais, não é? Exato. Pois, nunca te ia passar para a cabeça que aquele personagem que vês desenhado daquela forma na capa, na verdade está sob disfarce. Está disfarçado de Isso samurai. é incrível, é incrível. Eu estou a Estás a pegar perceber? agora aqui no livro só para contextualizar e sim, É, há é um, muito disf- é um- aqui. é um disfarce. Se olhares com atenção, ele tem uma ponta de uma tatuagem no pescoço. Se vires bem as mãos dele, ele tem umas. Com umas garras ali, sim, sim. Incrível. Ele está bem disfarçado, mas é um disfarce. Ou seja, o que é que acontece? Acontece o seguinte: pronto, os Demon Ninja, quando os jogadores começam a jogar uma sessão, já não sabem nada do que eu vou dizer a seguir, ok? Ok, O que eu vou dizer a seguir é Ancient History, estás a ver? ok. Eles não fazem ideia. É como se fosses raptado agora para integrares numa força especial e depois até te habituavas àquilo, entravas na cultura, percebes? Ganhavas ranks, mas não sabes bem quem é que afundou e de onde é que aquilo veio. Sim, 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 sim. Podes trabalhar com sucesso durante 15 anos até alguém te Isso dizer não isso. sabes. Não sei se estás a ver. Sim, 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 sim. Pronto. Estou a É estudar. um pouco parecido aqui. Ou seja, os jogadores não, muitos deles não sabem disto.
Mas o que acontece é que numa altura em que o Japão... Houve uma altura do Japão em que o governo do país estava dividido entre a Casa Imperial. Eu não sei se queres que eu descreva isto. Isto é uma lore muito antiga, muito longa. Podemos perder aqui Eu, algum tempo com isto. pois, pois, aqui pela questão do tempo, podemos sim só contextualizar uma pequena contextualização, Ok, uma coisa assim muito, muito simples, que acho que também pronto. para quem está a ouvir é informação que é interessante. Portanto, sim. Ok. Então é assim, como é que começou Demon Ninja? Sinteticamente. O que aconteceu foi que houve uma altura no Japão, há muitos, muitos anos atrás, em que o Japão, o governo do país, portanto, as autoridades japonesas da época, o governo do país estava dividido entre a Casa Imperial, que representava o governo civil do país, porque as pessoas apoiavam o governo pela Casa Imperial, cujo imperador supostamente era descendente das divindades que criaram o Japão. Estou a tentar ser muito Sim, sintético. sim, 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 sim. À vontade, à Isto por um vontade. lado, e a Casa Imperial disputava o governo do país com os chamados shoguns, shogunatos. Que para quem já devem ter ouvido a palavra, mas para quem não está muito familiarizado com estas questões, o shogun ou o shogunato é basicamente um ditador militar, uma ditadura militar. Pronto. Portanto, não é, um warlord que emergiu por via do poder militar acima de todos os outros e que utilizou as suas formações, não é, os seus, eh, os seus exércitos, ou o que se queira, para conquistar território. E até, em certos casos, como aconteceu durante muitos anos, acumular poder militar superior ao poder militar da Casa Imperial e tornar-se assim o líder de facto, embora não de direito, do país. Está bem? E portanto houve uma altura em que a Casa Imperial disputava com estes sucessivos shoguns o governo da nação. Ahm, só que a Casa Imperial, infelizmente, durante alguns séculos, a Casa Imperial perdeu esta disputa. Ou seja, a cultura guerreira, a arte militar evoluiu tanto no Japão da época, ainda hoje vemos resquícios disto em desportos, como Mixed Martial Arts ou outras coisas assim. A arte militar evoluiu tanto, não é? Porque como um país era dominado por uma classe guerreira, que não tinha que produzir alimento, não tinha que fazer certo tipo de trabalho, podia dedicar-se a aperfeiçoar a arte Claro, da guerra, a arte do combate. exatamente, sim. E, portanto, o Japão pré-imperial, o Japão pré-moderno, deixa-nos um legado de artes de guerra, de conceitos marciais, artes marciais, coisas assim, não é? Tudo devido a isto. Portanto, a Casa Imperial, durante alguns séculos, perdeu esta disputa com estes shoguns. E houve um shogun que emergiu acima de todos os outros e que teve no poder, pontificou no Japão durante muito tempo, que é o shogun chamado Kamakura Shogunate. Portanto, um shogunato particularmente violento que massacrou as populações japonesas durante séculos. E na altura, a Casa Imperial, o imperador da altura, que era ainda muito novo, seria considerado um jovem hoje, era um imperador visionário, mas assombrado e deprimido por um passado que os seus antecessores não conseguiram evitar, portanto, que nunca conseguiram depor, não é? Topple, os shogunatos de Kamakura e restaurar o governo civil do Japão, que sempre foi esse o objetivo da Casa Imperial. Não é salvar a população daqueles diabos, não é? Daqueles ditadores militares Sim, que a exato, sim, massacravam sim. com impostos e com violência, estás a perceber? E os seus antecessores tinham falhado e ele prometeu a si próprio que ia conseguir. E ele era um imperador visionário, mas também era assim um indivíduo com inclinações esotéricas, percebes? Pronto, atribuía significados premonitórios aos seus sonhos e coisas assim desse género. Eu não sei se é verdade ou não, são factos históricos. Isto que eu estou a dizer não é nenhuma. Atenção, isto não é de uma ninja, isto é a realidade Sim, sim, histórica, sim. ok? É factos. São factos aqui Sim, que sim, existe, exato. são factos que Sim, sim. podem encontrar em qualquer manual, não, 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 não tem nada a ver com Demon Ninja, não entra aqui ainda. O que acontece é que esse imperador visionário tentou lançar uma revolução, agora tenho que saltar por cima de muita Sim, coisa, sim, vão-me sim. perdoar para poupar-nos tempo, ok? Sim, Não sim, sim. vou perder. Este imperador, tal como os seus antecessores, lança uma revolução que vem a falhar e que só degenera em mais violência, porque depois o Shogun fica paranoico com a ideia não é, de que existem revoluções e insurgências a serem planeadas ou tentativas contra a sua vida
e lança ainda mais violência sobre a população para extirpá-la destes infiltrados. Não é? Quando uma revolução falha, depois há um, há um acrudescimento da violência, não é? Por quem está no poder. Sim, sim, é isso. Ah, e isso acontece no Japão da altura. Só que depois, e agora entra Demon Ninja, muita atenção, senhoras e senhores, a partir de agora é Demon Ninja. Então o que é que acontece? Este imperador visionário, este rapaz, que não era mais que um rapaz na altura, mas este imperador visionário e herdeiro de uma longa casa imperial, de uma tradição imperial longa, mas com herdeiro também de derrotas na luta contra o shogunato, na luta pela restauração do governo civil. Ele é visitado numa fatídica noite que se perdeu na história por um representante, por um monge shintoísta. Na altura, as duas religiões do Japão, ainda hoje, são essencialmente o shintoísmo e o budismo. Budismo, Pronto. essas duas O religiões. shintoísmo é a religião nativa, digamos assim, do Japão, e depois o budismo propagou-se desde o seu surgimento na Índia até chegar ao Japão, com aquela manifestação estética própria do Japão que nós conhecemos. Sim. Então, mas foi visitado por um monge de uma religião estranha, com vestes shintoístas, mas pertencente a uma religião não identificada. E agora depois leem no livro que não se sabe se esta visita foi um sonho que ele teve, porque ele era uma pessoa dada a estes sonhos recorrentes, ou se foi uma visita real. O livro não esclarece isto, Ok, portanto, ficava aí numa incógnita, sim, ficava aí numa fica incógnita. uma incógnita se isto foi o relato de um sonho que ele fez a um servo, ou uma coisa que depois foi parar à história este relato do sonho, ou se ele considera, ou alega, ou afirma que foi mesmo visitado em pessoa, portanto, por este representante diplomático de uma organização que não tem origem no planeta Terra. Hum, Portanto, terá sido visitado por este monge, que era o representante diplomático, o emissário, que se identificou como sendo o emissário diplomático de uma organização chamada a Falange, Falar. que é uma organização que supostamente não tem origem no planeta Terra, mas que tinha interesse no Japão, nesse país do planeta Terra da altura, e queria, enfim, depois ele disse o que é que queria, mas que veio oferecer os seus préstimos à causa imperial. Portanto, veio oferecer ajuda a que este jovem imperador, jovem e atormentado, jovem imperador, conseguisse finalmente ter sucesso, derrubar o shogunato Kamakura e devolver o governo civil ao Japão e salvar as pessoas destas autoridades mercenárias, não é? Desta ditadura militar. E, em troca, esta organização queria ter um espaço seu, portanto, queria ter um espaço geográfico no Japão, delimitado, mas que queria estabelecer-se no Japão, num espaço geográfico limitado, que corresponderia mais ou menos a metade do país. Em Oh, troca, em troca, forneceriam um auxílio que, segundo eles, seria determinante e que levaria à queda, vaticinaria a queda do shogunato e a ascensão ao poder do da casa imperador, que imperial. a propósito chama-se Go-Daigo, O é bem Godai. famoso imperador Go-Daigo, podem pesquisar. E então, o que é que acontece? Obviamente que depois dessa fatídica visita, o Go-Daigo isolou-se numa das múltiplas ilhas do Japão, com a sua guarda imperial, para refletir, enfim, terá experimentado viagens psíquicas, induzidas ou não por outras questões, Sim. terá passado por um processo pessoal, realmente uma grande reflexão pessoal, misturada também com convicções espirituais e tudo isso. Porque não é fácil, não é? Entregar metade do país em troca enfim, de paz, de guerra que levaria à paz, mas acho que aliás é um tema atual. Portanto, não é nada fácil, não deve ser uma decisão nada fácil, não é? E ele isolou-se para tomar essa decisão, para tentar tomar a melhor decisão possível. Visto que até durante esse exílio descobre que o seu antecessor, o Gotoba, tinha sido visitado também por essa força e Tinha tinha negado, recusado, tinha exato. recusado o pacto e por isso a sua revolução tinha falhado e tinha levado uma onda de violência acrescida sobre a população. O que ainda torna a decisão dele mais Mais difícil, não quer, difícil. não quer cometer Pois. o erro do seu tio-avô, que ele era tio-avô do Godai, Ok. mas por outro lado também sente que está a entrar num pacto um pouco estranho, não é? De entregar metade do país a esta organização, que também não se
portanto não houve um full disclosure, não é, do que é que Sim. se tratava. Enviaram um emissário, mas também um emissário que falava muito por enigmas e que não era muito transparente o seu discurso, uma organização que não era transparente, digamos assim. Sim, sim. Mas a vontade dele, como te disse, ele tinha feito essa jura a si próprio, não é? E portanto a vontade dele em derrubar a ditadura militar e restaurar o Japão era de tal forma que, ao contrário dos seus antecessores, ele decide ah, Aceitar a firmar ajuda. este pacto com a tal Falange. Ok, pessoal, e aqui começa de maneira. Porque ele julgou que. E depois o emissário volta a visitá-lo, eles assinam o pacto em sangue, com o sangue do imperador e com cerimónia numa ilha isolada do Japão, durante um temporal enorme, uma coisa assim. Aquele ato todo E cinematográfico, não é? é, Aquele ambiente sim, todo. sim, se fosse uma série da Netflix era uma coisa assim fantasmagórica, etc. Bem, mas ele pensou que uma vez que assinasse o pacto, pronto, ok, E estava feito. portanto, Sim, sim. não, não é estar feito, mas quer dizer, ia acontecer uma coisa visível, portanto, iam, não sei, talvez chover bolas de fogo em cima do shogunato do Kamakura, ou ia haver um dilúvio, ou um vendaval, ou Essas coisas do género. Sim, sei, sim, sim. Essas sim, coisas. uma coisa assim extraordinária, ou sei lá, havia de aparecer um dragão a cuspir fogo dos céus, assim uma coisa sobrenatural, pronto. Exato. É isto que ele esperava. E não aconteceu nada. E portanto ele ficou, pá, preocupado, por um lado, mas o monge desapareceu com a certeza de que o pacto seria cumprido. E o monge pediu que ele entregasse a Falange os seus 6 melhores homens, os seus 6 melhores samurais da sua guarda imperial. Ok? Ok. E ele selecionou esses 6 melhores homens que eram praticantes de uma doutrina militar específica, estás a reconhecer o passado do jogo. Já. Sim, sim. E ele selecionou e entregou esses 6 melhores homens. Claro que ele arrependeu-se logo a seguir, porque ele nunca imaginou que o estava a entregar para a morte. Ele entregou a morte da alma, não do corpo. Sim, sim, sim. Ele entregou os 6 melhores samurais que tinha e eles desapareceram. Esses samurais foram tomados e, de certa forma, mortos pela Falange. E ele aí então entrou em paranoia total, porque aí já estava a perder os seus melhores homens, que eram simultaneamente amigos e que dariam a vida por ele e que havia relações pessoais de confiança. E, e foi assim um período muito confuso para o imperador, Sim. porque o emissário desapareceu durante algum tempo e ele ficou a pensar que tinha desgraçado a vida A vida dos outros, sim. dos seus 6 melhores homens para nada e que. Mas depois não foi assim. Um dia ele é visitado não pelo emissário, mas pelos seus antigos 6 melhores homens, agora completamente modificados. E tinham-se transformado em 6 criaturas completamente diferentes. Fisicamente as mesmas, com exceção de algumas tatuagens, mas com olhos completamente transtornados e completamente diferentes. Esses 6 homens voltaram ao serviço dele, mas ele já não os reconheceu. Percebeu que estava a lidar agora com criaturas diferentes, que já não eram os guardas de longa data, os amigos. E esses 6 homens, pronto, para terminarmos o nosso resumo, esses 6 homens são os primeiros e oficiais Demon Demon Ninja Ninjas. de todos os Exato. tempos, de todos os tempos. Agora vou acelerar um bocadinho só para mudarmos de tema. Sim, sim. O que acontece é que, é verdade, confirmou-se, depois podem ver no lore do livro, essas 6 criaturas vinham equipadas com capacidades técnico-militares determinantes, que permitiram ao Imperador lançar uma série de operações subversivas e assassinar os principais oficiais e as principais cabeças da organização interna do Shogunato de Kamakura. Estas 6 criaturas vieram quase sob o papel de 6 assassinos de elite, compreende? Sim. Equipados com técnicas. Epá, que pelo menos os soldados da altura e os exércitos do Imperador diziam que aquilo eram técnicas sobre-humanas, que nenhum samurai era capaz. Nenhum ninja, nenhum shinobi, nenhum samurai era capaz de fazer aquilo. Portanto, eram os mitos da altura. E eles permitiram, portanto, vinham esses 6 assassinos de elite, permitiram assassinar alguns oficiais-chave em momentos-chave das batalhas e permitiram ao Imperador virar o jogo, digamos assim, relançar a sua tentativa, a sua insurgência armada e derrubar com sucesso, mas ao longo de anos, atenção, a guerra ainda durou anos
depois destes acontecimentos, isto são acontecimentos históricos com os quais os jogadores não têm o mínimo Sim, contacto sim, durante o sim. jogo. Sim. Isto foi só para, Para para dar contextualizar. uma, Exato. para dar uma ideia às pessoas de onde é que todo o jogo vem. E, portanto, estes 6 assassinos de elite permitem o sucesso destas operações. Antes depois, o Imperador consegue, graças a eles, criar condições para que as suas forças triunfem e acabam por conseguir assassinar o Shogun e restaurar o governo civil do Japão, que foi, que foi um fenómeno histórico de celebração nacional, cheio de promessas, não é? De um futuro de paz, um futuro de desenvolvimento, de tecnologia, um futuro próspero para o Japão e um futuro, sobretudo, sem guerra. Portanto, o objetivo do imperador, ao restaurar o governo civil, era terminar. Não é que o Japão fosse, no fundo, o que é hoje, um país que não em estado de guerra permanente. Mas o Pacto de Sangue, aquele que o livro diz na sua capa que foi quebrado, o Pacto de Sangue entre o imperador e a Falange implicava que depois, uma vez atingidos os objetivos da Revolução, fosse entregue a metade do país prometida à Falange, certo? Certo, certo, sim, estou a perceber. O problema foi o seguinte: é que durante os anos da guerra, da Revolução, aquelas 6 criaturas revelaram ser de enorme violência. Ou seja, estas criaturas realmente sim, elas vieram em auxílio da Casa Imperial. E trabalharam ao serviço da Casa Imperial durante os anos da guerra com o Shogunato. Mas elas revelaram ser de uma brutalidade e de uma violência, capazes de uma brutalidade e de uma violência impensáveis. Mesmo para a época, que eram padrões bastante menos exigentes do que teríamos hoje. E no final, era agora dever do imperador entregar metade do país a estas forças. Ok, ok. Ou seja, o imperador lutou uma guerra e uma revolução que levou à morte de milhares, incontáveis milhares de homens e de pessoas e de civis para restaurar o governo civil e a paz no Japão. E agora via-se na contingência de entregar metade do Japão a forças ainda mais demoníacas do que Do os que aquelas shogunatos que já estavam Kamakura. lá, exato. Daí, ok. E este foi o destino trágico do imperador Go-Daigo e da sua revolução e da emergência dos primeiros Daimyonin. O imperador não foi capaz de o fazer. O seu amor pela população, o legado da guerra, o legado da revolução, não permitiram ao imperador fazer isto. Colocar metade do país nas mãos destes demónios, muito embora estes demónios tenham sido ah, con- con- ah, convenientes e E cumpriram ali ah, a promessa, essenciais ao exatamente. sucesso Exato. da revolução, o imperador não foi capaz de cumprir essa parte do pacto. Porque isso significaria destruir completamente os objetivos da revolução e mais, e condenar a um destino demoníaco metade do país. Ele então não seria mais o herói da revolução, seria o carrasco da nação. Isso seria uma coisa para já demoníaca, porque estas pessoas havia altas suspeitas de que eles eram sobrenaturais. E Ok. sobrenaturais no mau sentido. E ele não foi capaz de o fazer. Bem, o que significa que o pacto foi quebrado. Ele não entregou a parte geográfica do Japão a esta organização, à Falange. Quando o monge se apresentou com as 6 criaturas para receber a transação dos documentos imperiais, isso não foi feito. Foi explicado porque é que não foi feito, mas não foi feito. E isso deu origem a Dimanintio. Porquê? Porque quando ele deixou claro que não o faria, primeiro ele ficou otimista porque ele julgou que se incumprisse o pacto, novamente surgiriam bolas de fogo do céu, ou aconteceria assim um exemplo, é verdade, Sim, sim. um evento cataclísmico, uma coisa assim desse género, que não aconteceu outra vez. Isso deixou o otimista desta vez, bom, parece que não é que podemos negociar isto, ou que isto não foi assim como eu esperava. Mas ele depois percebeu qual foi o problema. O monge retirou-se em silêncio e mais tarde ele veio a perceber qual foi o problema. Porque ele depois convocou as 6 criaturas para
para tal como os exércitos, para desarmá-los e para reintegrá-los na vida civil, e, não é? Exato, exato, sim, sim. Mas ele percebe que as 6 criaturas, quando ele deixa claro que não lhes vai entregar o país, há uma revolução. Ele percebe que perdeu o controle sobre os 6 servos especiais, digamos assim, que lhe permitiram ganhar a guerra. Pequena parte dessas 6 criaturas, que são os primeiros Demon Ninja, conseguiram vencer a sua Darkness e ficar ao lado do Imperador. Perceberam que o seu papel estava terminado na história, o seu papel histórico tinha terminado e que não era competência de um demónio governar um país. Ok. Pronto, uma Fica pequena aqui, parte. esta Uma parte aqui pequena assim parte interessante. conseguiu superar isso. A outra parte, os restantes, não conseguiram e exigiram, e exigem ainda hoje, que o pacto seja cumprido Cumprido. integralmente, como foi celebrado. E como isso não foi feito, desapareceram nas sombras do Japão. Ou seja, depois o imperador percebeu o que tinha acontecido. A vingança da Falange pela quebra do pacto não foram as tais bolas de fogo. Foi o facto que quando a Falange se afastou do planeta Terra ou do Japão, na sequência da quebra do pacto, a Casa Imperial perdeu o controle sobre as 6 unidades especiais. Hum. Porque na verdade ele nunca teve esse controle. Esse controle era-lhe dado pela presença da Pelo Falange. falange. Ok. Essas unidades desaparecem nas sombras do Japão e, visto que a sua parte no pacto não lhes foi entregue voluntariamente e o seu lado demoníaco venceu sobre si próprios, eles desaparecem nas sombras do Japão e formam os seus próprios Demon Clans, que são basicamente, começam a treinar mais pessoas nas suas artes ninja demoníacas para combater a Casa Imperial, agora sozinha, no controle do país, e os seus servos, inclusive as outras 2 criaturas que não abandonaram o Imperador. Ok. E, portanto, nascem os Demon Clans, que mais não são do que células terroristas ou militares, iniciadas e fundadas, mas com a sua própria cultura militar, os seus próprios símbolos, enfim, tudo aquilo, com as suas próprias técnicas secretas, Sim, tudo aquilo que está descrito no manual. Pronto, tipo tudo o aquilo que um bom Orochi, o fã, tudo Gume. aquilo, tudo aquilo que um bom fã de ninjas tem direito. Mas neste, con- Ótimo. mas neste Mas neste contexto, mas contexto, neste contexto, exatamente, sim. Importante está bem? realçar que realmente aqui os ninjas não são os ninjas de Naruto, não são os Não, ninjas do cinema, é uma não. outra, é quase um 007 aqui japonês, pronto, como tiveste a dizer. Ok, Ahm, agora vou-me calar, porque já tomei muito tempo. não, aqui, e como eu mencionei no vídeo review que está para sair, porque aqui a cronologia de eventos, este vídeo está a ser gravado antes do outro vídeo sair, por isso nós estamos aqui um bocadinho com a cronologia aqui apertada, por isso. ahm, Pá, eu acho que Demon Ninja aqui, sendo sincero, está uma premissa incrível. E eu ainda tenho de reunir a minha malta para jogar isto, que ainda não consegui. Especialmente porque eu também, como dev também de RPGs, também ando aqui com os meus projetos, mas isso aqui não é assunto, está aqui, não é? Mas eu agora, se me permites, M-Solid, ainda pegando aqui na questão de seres aqui um criador aqui de um sistema, eu queria ouvir também a tua opinião aqui sobre outras temáticas que podes responder, como não podes responder, é contigo, é se quiseres, ok? Que é, primeiro, portanto, nós estamos aqui em Portugal, não é os Estados Unidos, não é o resto da Europa, não é o Reino Unido. Como é que foi o processo de publicação aqui de Demon Ninja? Como é que Demon Ninja, portanto, após os testes todos e, portanto, acredito que tenhas, portanto, o fechado com tudo pronto, já contactaste os ilustradores, eles desenharam tudo, tinhas isto pronto. Como é que foi o tornar isto físico? Pronto, aqui o livrinho que eu estou a pegar agora, que o pessoal não consegue ver, mas como é que isto ficou físico? Ok, ok. Eu vou-te explicar rapidamente como é que Muito foi, rapidamente, sim. Muito rapidamente. mas antes disso, deixa-me só fazer um agradecimento, pode ser? Ah, sim, 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 com certeza, à vontade. É, isso vai ficar esquisito, se calhar nenhum deles está a ver isto, mas paciência. É assim, eu nunca poderia ter feito um livro como aquele que tu tens aí, ahm, com essa arte toda, essa edição toda e tudo isso, se não tivesse amigos artistas e também developers que decidiram ajudar-me. Tá bem, eu queria só agradecer a eles porque
Epá, não vou aparecer aqui só o M-Solid é que é, não sei o quê. Não, não é isso. Não foi assim, pessoal, está bem? O David Benzal, que desenhou a capa, que tem a arte de capa, eu nunca poderia ter contratado o David Benzal se eu não fosse meu amigo, está bem? Eu queria deixar isso muito claro e não quero dar ideia errada às pessoas de que sou mais do que aquilo do que sou. Na verdade, eu tive também bons amigos que me ajudaram a fazer isto. David Benzal, um artista fenomenal, quer dizer, trabalhou em Game of Thrones e A capa é eu nunca simplesmente poderia, incrível. A capa é eu incrível. nunca, eu nunca poderia ter contratado esse artista se ele não fosse um grande amigo meu, um bom amigo meu. E não tivesse tido o interesse todo que ele teve pela história, pelo lore do jogo e quisesse também contribuir. E é só para vos dizer, está bem, pessoal, que isto, eu tive ajuda de amigos artistas. Eu tenho muitos amigos que são artistas, outros são developers, outros são. Pronto, e também os ajudo a eles como posso. Às vezes eles precisam de ideias, tento ajudar da maneira que eu sei e que possa, mas eu tive muita ajuda, pronto. E queria agradecer a todos eles estão lá no livro e toda a gente sabe também o que é que, quem é que eu estou a falar. Pronto, agora para responder à tua pergunta, como é que se tornou físico? Olha, na altura em que Demon Ninja estava pronto para sair, nós não sabíamos, eu não sabia como é que queria fazer isto. Eu já tinha publicado um role-playing game no passado, tinha publicado através do Drive-Thru RPG. Oh, sim, conheço, sim. Mas é assim, este livro precisaria de mais recursos, Sim. porque isto já é um livro com, pá, não, é um livro mais próximo dos padrões internacionais, acho eu, é um livro mais, pronto, mais próximo do que poderias encontrar de role-playing games numa livraria ou assim. Isto já implica mais recursos, não é? Isto, Pois, isto, sim, isto já é sim, um, sim. isto já é um projeto, pá, já são outros voos, não é? Este é um projeto já mais desafiante, mais difícil de fazer. Pá, vocês não imaginam, isto dá uma trabalheira. Quer dizer, tu que és developer, imaginas, mas quem não é, quem costuma jogar, mas que nunca se meteu por estas leads de developer, talvez não faça ideia É do uma trabalhão que loucura isto é. total. É uma loucura É total. uma loucura total, mesmo, mesmo, mesmo. E na altura havia a ideia de fazer um crowdfunding. Porque é assim, para concretizar a visão que eu tinha para o livro e para o jogo, que é essa que tens aí, epá, era o melhor caminho a seguir, ou talvez o único. E, pronto, para isto se tornar físico, precisávamos de fazer um crowdfunding. Ahm, Epá, e agora isto foi uma confluência, isto que eu vou dizer agora, isto pode parecer ficção científica, mas isto foi uma confluência de ocasiões. Eu estava a acabar o jogo. Estás a perceber? Sim, sim, Claro que sim. as pessoas que participaram no jogo, os artistas, estavam todos expectantes. O que é que ele vai fazer com isto? Isto vai para a frente, não vai? A comunidade de beta testers também. O pessoal que tinha testado o jogo. Há sempre aquela dúvida, isto vai para a frente, não vai? Pois, Em exato, sim. Portugal não tínhamos nenhuma editora que eu pudesse tentar a minha sorte disto, editoras disto, deste. Sim, Epá, porque sim. Role-Playing Games é um nicho muito, muito É específico muito. para propor isto a uma editora generalista, quer dizer, É é quase, um. quase impossível. É. Houve aí umas tentativas, mas acho que nunca se conseguiu desenvolver assim um departamento disto. E portanto não tinha assim muitos recursos no país como fazer, e surgiu a ideia de fazer um crowdfunding. Mas eu avancei para um crowdfunding de uma forma geralmente diferente. As pessoas geralmente avançam para um crowdfunding com uma ideia e se for funded, as pessoas começam a trabalhar no projeto para produzi-lo, certo? Pois, isto já estava Hum, produzido. Epá, pois, os fundamentals, o que eu já te expliquei até agora, o que eu já te transmiti até agora, já estava tudo desenvolvido, arte, já tínhamos arte para tentar passar um pouco do que é que viria a ser o jogo, que é importante. E dá-se a circunstância de eu ter uns outros amigos, na altura não nos conhecíamos tão bem, mas eram também developers de jogos e falávamos falávamos, sei lá, dos jogos uns dos outros Sim. falávamos, jogávamos e mostrávamos e eles também tinham os seus projetos e surge uma ideia de nós fazer, surge uma ideia um deles tem uma ideia de montar uma coisa, de juntar esforços e montar um serviço, digamos assim, que respondesse às nossas dificuldades. Porque o que é que eu queria ter tido?
na altura. O que eu queria ter tido na altura era ter entregue de uma ninja a alguém e dizer, olha, está aqui, agora corre-me esta campanha que eu não percebo nada disto. Epá, para ser sincero, era isso que eu queria que existisse, mas não existia. Na altura não havia nada. Nada disto, Sim, deste... sim. Ahm, e nós, pá, talvez até com alguma ingenuidade, pensámos, epá, se não, isso não existe, mas devia existir. E Hum, então, se calhar, devíamos nós montar isso, um serviço que basicamente seria um serviço de gestão de campanhas de crowdfunding para indies. Ou seja, em que tinhas o teu projeto de jogo, submetias, se eles achassem bem, eles levavam uma percentagem, mas corriam-te a campanha, delineavam a estratégia, montavam tudo, faziam publicidade também, criavam o perfil na plataforma, estás a perceber? Ajudavam com os back, epá, tudo, estás a perceber? Recursos gráficos, depois o fulfilling, portanto, entregar o produto final às pessoas, recolher os pagamentos, epá, aquilo é uma coisa assim, é uma coisa a dá trabalho, estás sim, a sim, perceber? sim, sim, muito. E era isso que eu queria, eu estava à procura disso, e alguém que, porque eu estava cansado já estava cansado de desenvolver o jogo, já tinha sido para mim uma tarefa hercúlea e não tinha energia, pá, não tinha cabeça, percebes? Para, para abraçar agora a outra parte que envolve um pouco de marketing, um pouco de gestão, um pouco de conhecimento do meio e um método também, que eu não tinha assim um método para fazer, ia fazer aquilo um pouco às cegas. E esses meus dois amigos, porque acho que posso chamá-los amigos, pelo menos pela minha parte, formaram a Newborn Games, que tu conheces. Sim, sim. Que me deram Pronto. também a E a Nu... oportunidade de estar aqui a fazer este vídeo, esta entrevista. Por isso também obrigado. Eu já lhes agradeci no outro vídeo, mas obrigado aqui à mesma. Também fica Então aqui também o deixa-me meu agradecimento. agradecer-lhes eu, não só pela entrevista, mas pela grande ajuda com o Demon Ninja. A Newborn Games vai responder a isso. Um grupo de pessoas que têm conhecimentos gráficos, de marketing, de gestão, também têm acesso privilegiado, ligações privilegiadas com alguns reviewers e com algumas pessoas, não é? Pessoas que se dedicam a este hobby e ao ramo e que podem ajudar também a divulgar e a melhorar o reach, não é? Como se diz lá na gíria, o reach da campanha. Eles têm um conjunto de skills interessantes, claro, obviamente dados um trabalho enorme, eles levam uma porcentagem, mas toda a gente leva uma porcentagem, a plataforma Sim. leva uma porcentagem, toda a gente leva uma porcentagem. Eu sabia que isto não era, eu sabia que isto não ia ser o Euro Milhões, não era esse o meu objetivo era publicar o jogo em circunstâncias que fossem boas para os backers, que eles tivessem nas mãos um livro que gostassem de ler e que espero eu um dia pudessem até experimentar jogar, não sei. E a Newborn Games preencheu esse papel e ajudou-me imenso. E também foi o primeiro projeto da Newborn Games. Para eles também era um desafio. Nós também estivemos envolvidos nisso. Nós montámos um método, delineámos um método. Nós tivemos, não sei, mais de um ano de preparação para isto. Isto não foi tipo, vamos ver o que é que acontece. Nada disso. Depois, infelizmente, a plataforma que nós queríamos utilizar, Portugal, os criadores portugueses não têm acesso, o Kickstarter, Sim. que é outro obstáculo. Ah, e o Newborn Games permitiu contornar esse obstáculo, oferecer esse serviço, que também nos permitiu contornar esse obstáculo e ter acesso à plataforma. E, e foi assim que o livro se tornou físico. Nós lançámos o crowdfunding e ele foi financiado em 72 horas. Uau. Foi um. 72 Pronto. horas Pá, é uma velocidade, é brutal. não, é pá, há outros, se fores ver, há projetos que são financiados quase em 10 minutos, mas isso são geralmente pá, pronto, pessoas que têm outros recursos, grandes franquias, grandes. À nossa medida foi impressionante. E foi uma campanha cheia de sustos e de acidentes, mas nós conseguimos fazer isso. E dessa campanha surgiu uma comunidade de pessoas que jogam Demon Ninja e o jogo foi financiado e como diz um dos membros da Newborn Games, o problema é depois de conseguires o dinheiro. Porque aí tens a responsabilidade, se fores responsável, não é? Senão, Exato, obviamente, se não exato, queres exatamente. defraudar as pessoas, aí é que tens a responsabilidade de corresponder às expectativas das pessoas. E foi assim, mas pronto, para responder à tua pergunta, foi assim. O livro tornou-se físico e, além de se tornar físico através de uma campanha, a Newborn Games ficou. E continua disponível hoje para
para analisar os projetos de quem quer que seja Sim, e faz de muito vos sentido. ajudar, a transformar aquilo numa realidade. E eles já têm um capital de conhecimento adquirido já Já considerável. considerável. Desde aí já financiaram completamente, com todos os gols atingidos, um role-playing game de um criador português, Daniel Carvalho. E continuam. Espero que continuem aí na sua senda de sucesso. Foi assim. Eu também espero, e é extremamente importante termos estes projetos cá em Portugal. E só para acabarmos, sobre Portugal, qual é que é a tua visão do roleplay e desta comunidade que é tão nicha cá em Portugal? Notas que tem vindo um crescimento, porque nós sabemos que uma data de grupos tem vindo a surgir, com presença também no YouTube, no Spotify, nas redes sociais. Um, como é que tu achas que vai ser? Ou seja, como é que é o panorama atualmente e como é que achas que vai ser daqui a uns anos? Tu, como um criador também de um sistema aqui, e já com muitos anos de experiência disto, o que é que tu achas? Pois, é assim, como vivo nos Açores, também estou sempre um pouco desligado do que é que se passa não é, na plataforma continental, digamos assim. Mas vou sabendo por interposta pessoa e também por pessoas que conheço desta comunidade, deste hobby. Eu acho que houve um boom enorme, destes jogos em Portugal. Quando eu comecei, havia, mas não havia assim. Não era nada disso. Também a tecnologia não estava tão, Sim. não permitia às pessoas esta interação toda desta forma toda. Pronto. Mas acho que houve um boom enorme. Acho que é uma comunidade excelente para quem quer jogar ou aprender a jogar. Acho que é uma, acho que é uma comunidade muito receptiva. É muito fácil de arranjar alguém que nos explique como jogar um determinado jogo, ou mesmo até de conseguir mesas para jogar esse jogo. Acho que nesse aspecto é uma comunidade bastante receptiva, bastante amigável. Para developers, mais ou menos. Aí, Já ficamos aqui um bocadinho coxos, sim. aí não sei se posso ser tão otimista. Epá, lá está. É como em todos os lugares, não somos uma exceção. Existe vários núcleos, vários grupos excelentes, pá, amigáveis, dispostos a serem construtivos na sua apreciação, nas suas críticas. Epá, há outros grupos mais impacientes para este tipo de projetos novos e que não que também, pá, pronto, se calhar estão mais habituados a jogar outras coisas e não têm assim muita paciência para este tipo de projetos e podem ser menos receptivos, mas isso é como em todos os lugares, pá. Acho que aí é igual a tudo o resto. Mas o que conta, e para mim o que é importante, é que é muito fácil, eu considero que é bastante fácil de encontrar informação sobre o hobby nos canais portugueses, quer online, quer nos encontros que vários grupos fazem, no Porto, em Lisboa e mesmo pelo país, embora eu também não os conheça todos, né? Sim, sim. Mas pelo país acho que há vários grupos e acho que é bastante fácil encontrar um sítio para jogar onde houver esses grupos. Deve haver sítios do país que não há mesmo, mas, mas o online também, não é? O jogo O online online, a ajuda. presença online Uhum. ajuda bastante, ajuda pessoas a terem acesso a salas de jogo, grupos de jogo, e acho que isso deu um grande impulso aqui ao hobby, esta história de poder jogar online. Epá, isto. Bem, eu, como já sabes, sou um ser da Idade da Pedra e, portanto, para mim, tenho uma preferência pelo jogo presencial, mas compreendo as vantagens do jogo online. São todas e mais algumas. Vantagens geográficas, de conjugação de horários. Exato. Acho que as vantagens são inegáveis. Portanto, a minha preferência pelo jogo presencial, pá, tem a ver com o meu atavismo. Com a Sendo sincero, para mim o jogo presencial é o que dá essência àquilo que é RPGI. De novo, saltando mas, também, agora. mas também jogo online. Também jogo online. Sim, eu aqui também, não é? Mas no presencial acho que tem a sua essência e no caso de, por exemplo, jogos como Dima Ninja, criar também todo um ambiente, toda uma atmosfera para também envolver o jogador, às vezes aquele jogador que gosta mesmo mais de roleplay, acho que também é um sistema muito bom para isso. Acho que é interessante. E por fim, M-Solid, há projetos para o futuro ou já arrumaste a tua loja aqui com Dima Ninja? Não, já arrumei a minha Já loja, arrumaste a pessoal. tua loja? Ok. Sim, não.
Esta é uma atividade muito exigente Sim, e isso é. acho que já dei o meu contributo e agora está na altura de surgirem outras pessoas com outras ideias, melhores ainda, e também conseguirem o seu espaço e também conseguirem ver os seus projetos tornados realidade, que sejam grandes ou pequenos, é sempre uma satisfação para quem dedica tanto tempo, não é? A tentar criar qualquer coisa e depois ver aquilo acontecer. É Acho que ótimo, sim. é excelente, é uma sensação boa, independentemente da dimensão do projeto, que isso é sempre relativo também ao que a pessoa pretendia. E acho que sim, né? Eu, da minha parte, não há mais, não há mais jogos, pessoal, não há mais projetos, foi só mesmo este. Agora, posso ser, por acaso não chegámos a falar disso, era importante, mas posso, Demon Ninja traz um outro conceito que me ocupa bastante atualmente, apesar do projeto ter terminado. As Um, metamecânicas. Gostaria também que é, falasses nisso pá, para encerrarmos então aqui a entrevista. pois, Epá, é acabamos com isso, uma chave de ouro aqui com as metamecânicas. sem isso fica difícil perceber o que eu vou dizer. Mas isso ocupa-me atualmente bastante tempo. Portanto, mesmo tendo o projeto terminado, de certa forma não terminou porque terminou essa fase do livro, ah, Agora que vem é a um fase livro social. que é um livro que nem se encontra à venda. As únicas pessoas que vendem Demon Ninja é a Newborn Games. Não se encontra à venda Exato, em exato, sim, nenhum sim. canal do mercado. Precisamente porque Demon Ninja não é só um jogo. A Demon Ninja traz um conceito, tanto quanto eu sei, tanto quanto eu conheço, é novo, que é o conceito das meta mechanics. Uma vez mais utilizando aquele contraponto, geralmente, pronto, quando acabamos de jogar, pronto, vamos até à próxima, vai cada um à sua vida e na próxima sessão jogamos mais. Portanto, geralmente os jogos ficam à mesa, não é assim? Exato. Pois, mas o que acontece com Demon Ninja é o seguinte: Demon Ninja traz um conceito chamado metamecânicas, em que os teus accomplishments, as tuas façanhas à mesa de jogo, podem um dia saltar para ti próprio. É exatamente o que ouviram. Pode saltar, pode parecer estranho o que ouviram, porque geralmente nós no jogo somos o nosso personagem, certo? Exato, exato, sim, sim. Pois, mas não. Quando se passa um determinado evento em Demon Ninja que nós chamamos Total Redemption, de algum jogador, digamos que há coisas da ficha de personagem que saltam para a pessoa dele e que ficam com ele até ele morrer. Uau, ok. Como é que eu vou explicar isto de uma forma rápida para terminarmos o vídeo? Um, então é assim, pronto, vindo dos outros temas que abordámos na nossa conversa, já perceberam que Demon Ninja é um jogo assim meio esquisito, que tem uma maneira de jogar meio estranha, que usas os poderes, acontecem certas coisas, não é? Pronto. E depois aquilo gera quase como uma maneira especial de jogar Demon Ninja. Jogar Demon Ninja não é como jogar, Um por D&D exemplo, é Dungeons uma and coisa Dragons, séria. não, Sim. não tem nada a ver, porque tu, epá, assim explodes toda a gente Foi. em pouco tempo. Ahm, e aquilo acaba por ser uma coisa que tu podes aperfeiçoar. Jogar Demon Ninja é uma skill, não é um passatempo, é uma skill que se aprende. Ok. E que se aperfeiçoa, mas dá muito trabalho. E quem um dia atinge a chamada Total Redemption entra para a comunidade de metamecânicas de Demon Ninja eternamente. O que é isso? É o seguinte: Demon Ninja é um livro, é um role-playing game, qualquer pessoa pode comprar e jogar em casa, com os seus amigos, ou com quem, ou como quiser, como qualquer outro livro, certo? Mas depois traz um caminho, um estilo de vida, digamos assim, opcional, ao qual a pessoa pode aceder. É quase tipo um capítulo secreto do livro, é quase tipo hum, uma Um sociedade extra. secreta Uma do. sim, um É extra quase ali. uma sociedade secreta do livro, mas que não se entra por opção, entra-se por accomplishment. À mesa de jogo. Certificado pela Disciple Studios. O que eu quero dizer com isto é o seguinte: o grande objetivo de Demon Ninja não é só cumprir as missões militares que são entregues a cada equipa de ninjas, de agentes ninja, cada equipa de jogadores, mas também
e a título pessoal, a Total Redemption. Quem opta por explorar o aspecto das metamecânicas de Demon Ninja e quer atingir ninguém é obrigado, pode jogar Demon Ninja livremente, mas quem quer atingir Total Redemption entra para o nosso sistema de linhagens. Pronto, agora é que isto vai parecer esquisito. O que é isto? Esta comunidade das metamecânicas, em que há coisas que saltam da ficha de personagem para as pessoas, sei que isto parece estranho, mas é assim. Esta comunidade está organizada sob a forma de linhagens de doutrinas técnico-militares. Estás a ver a influência do Scroll? Sim, sim, sim. Portanto, é sob a forma de linhagens quase tipo de artes marciais. Portanto, tens o fundador, não é, da escola de artes marciais, depois tens aqueles tipos, que aprenderam com ele, e depois tens aqueles que aprenderam com aqueles que aprenderam. Pronto. Estás a ver essa estrutura, não é? Em árvore. Sim. Pronto, nós utilizamos a estrutura, não se trata de aprender nada. É o objetivo das artes marciais é a aprendizagem, não é? Da arte. Sim. No nosso caso, é a certificação de accomplishments, não é uma aprendizagem numa arte. Essa arte tem que ser aprendida à mesa de jogo com os restos dos colegas. Mas o que nós fazemos é o seguinte: a Disciple Studios certifica Game Masters oficiais de Demon Ninja. Muito interessante. Pronto. Qualquer pessoa pode ser Game Master de Demon Ninja. Não tem que ter nenhuma conexão especial com a Disciple Studios. É só pegar no livro e tentar jogar. Mas a pessoa pode ambicionar a ter essa conexão especial com a Disciple Studios e entrar para esta comunidade de metamecânicas. Como é que isso funciona? Existem 3 linhagens de jogadores de Demon Ninja oficiais. Kokoro, Kyodo e Kokuto. A minha é Kokoro, sou eu o fundador, e as outras 2 são as pessoas que deram a recompensa máxima durante a campanha de crowdfunding para terem acesso ao curso. Existe um curso de 6 meses, com um exame no final e tudo, que tens de passar, e se passares, a Disciple Studios abre uma nova linhagem para ti, a tua própria linhagem de Pilgrims de Demon Ninja, e depois podem ver nas nossas redes sociais as enormes recompensas, as Mega Box, Grandmaster Boxes que nós enviamos. Aqui na descrição, ok pessoal? Vão estar tudo aqui na descrição para vocês consultarem. Então essas pessoas têm que fazer um curso especial e um juramento no final, que não interessa, tudo isso é secreto. Tudo isso é secreto para contribuir para a hype do jogo, não é? Claro. E essas pessoas tornam-se Grandmasters das suas próprias linhagens. O que são linhagens e o que é metamecânicas? Então é assim, quem quer entrar para as metamecânicas e atingir Total Redemption tem que conseguir reduzir a Darkness do seu personagem para 0 em 10 sessões certificadas. 10 sessões, ok. Pronto, está explicado. O que é isto? Significa que tu não só não podes ganhar Darkness, como ganhas automaticamente, sem nenhum roll para resistir, quando usas técnicas. Não há resistência possível, adicionas automaticamente, e o personagem não sabe que ganhou, e ninguém sabe. Não só não podes ganhar, como tens que perder. Começar a reduzir a tua Darkness, porque ninguém passa pelo processo de criação de personagens de jogo sem começar com Darkness. Toda a gente começa com alguma Darkness, ou mais ou menos, consoante, depois têm que ver o jogo. Mas toda a gente sai do processo de criação de personagem com uma carga de Darkness, que é o tal passado sombrio. Lembras-te de missões passadas, e quase como uma culpa. E então o jogador que conseguir utilizar este equilíbrio, não é? O jogador conseguir esta façanha de reduzir, não só não ganhar, vê bem o que eu estou a dizer, não só não ganhar, mas reduzir a sua Darkness para 0 em 10 sessões. Mas são 10 sessões que têm que ser certificadas. O que é isso? Com um mestre de jogo certificado por vocês. Com Pilgrim. Com Pilgrim, ok. Não apenas um mestre de jogo. Ou seja, e é aqui que entra o conceito. O que é um Pilgrim? É uma pessoa que já fez isso. Okay. Certificadamente. Portanto, ele pode estar a atuar como um Game Master ou pode estar a atuar como um jogador. Okay? Mas ele é um Pilgrim. Tu vais ao nosso site, entras nas secções das linhagens, consultas a linhagem e vês lá o nome dele e em que posicionamento é que ele está na estrutura da nossa linhagem. Uau, e ele vai estar lá. Se ele não estiver lá, é porque é falso, é porque é mentira, ele não é um Pilgrim. Pois, ok. Estás a perceber? Ou seja, ele tem que ser um Pilgrim. Ele já tem que ter conseguido fazer aquilo que tu estás a tentar fazer.
Mas ele não te vai dizer como fazer, Pois, porque exato. quando te tornas Pilgrim, entras numa relação especial com a Disciple Studios, tens acesso a mais conteúdos, a técnicas secretas, fichas de personagens secretas, novas skills, Uau, é outra ok, fruta. muito Porque fixe. é a morte, mas deixa-me só terminar esta parte, só para fecharmos o círculo. Sim. Quando ele se torna um Pilgrim, tu tornas-te sempre um Pilgrim de uma linhagem em específico. Ou da minha, ou da do Chris, que é um outro Game Master, Grandmaster, ou da Kyoto, da Kokuto, aliás, da outra linhagem. O que é isso? Significa que tu já chegaste a Pilgrim, já conseguiste fazer isso, uh, perante um Game Master que também é um Pilgrim. E quando ele é um Pilgrim, quando ele já fez isso e está lá reconhecido na nossa lista, que podes ver no nosso site na internet, ele pode certificar as tuas sessões para a extensão na linhagem. Muito Portanto, as fixe. únicas sessões que são válidas para a redução da tua Darkness a zero são aquelas que forem prestadas ou jogadas perante um Game Master que for um Pilgrim da Disciple Studios. É ele que pode, ele ou ela, que podem certificar as tuas 10 sessões para que consigas esse reconhecimento. E é assim, é muito mais comum é falhar as 10 sessões, é muito difícil, Pois. mas também a boa notícia é que podes sempre tentar outra vez. É só começar a contar mais 10. Pois. É Mas tem que isso. ser 10 sessões consecutivas perante um Pilgrim da Disciple Studios. Se isso for certificado à Disciple Studios, então a Disciple Studios faz uma induction, é uma cerimónia especial em que o teu nome passa a fazer parte do nosso Hall of Fame, da nossa linhagem que está lá na internet e que podes ver, ela está sempre a mudar, não é? Bem, Mas que podes ver e recebes um presente da Disciple Studios que enviamos para a tua casa. Se for possível fazer a tua induction presencial, fazemos. Na campanha de crowdfunding, no nosso perfil do Kickstarter, nós colocamos lá algum. Nós geralmente não costumamos colocar, porque é uma cerimónia pessoal, particular, exato. mas colocamos uma para os backers poderem assistir, ver a cerimónia lá, compreende a entrega de uma katana, Muito fixe, ok. assim, Uau. sim, porque realmente é algo muito difícil de fazer e é muito fácil de falhar e geralmente as pessoas têm que investir muito tempo a Muito jogar tempo, Rayman Ninja até exato. Sim. conseguirem isso. E portanto é muito difícil de fazer, porque há coisas que nós não falámos aqui nesta pequena conversa, que é o combate em Demon Ninja é uma coisa totalmente diferente dos outros role-playing games. Nem vamos falar nisso hoje, mas é uma Tem coisa alguns totalmente tópicos no diferente. vídeo, mas também muito simples. Mas é um combate completamente diferente. Quando lês o livro não percebes. Sim. Quando lês o livro pensas que é ok, parece-me bem. Pois. Mas tal como aquele dispositivo da Darkness, existe um dispositivo na questão do combate que muda totalmente e são esses os grandes choques dos nossos jogadores que vêm de outros jogos, de outros sistemas. Mas de qualquer forma, quem consegue as 10 sessões reduzir a Darkness para zero, essa redução da Darkness para zero nós dizemos que é Total Redemption. É isso que nós chamamos de Total Redemption. E aí a pessoa ganha duas faculdades. Se ele quiser atuar como Game Master, passa a ter o poder de certificar as sessões aos próximos Pilgrims, que serão Pilgrims através dele da linhagem. E entra numa relação especial connosco, nós enviamos numa série de coisas, tem acesso a informações que não estão no livro e que não estão disponíveis, porque nós temos também um código de honra isto é uma comunidade Sim. baseada na honra, as metamecânicas. Exato. E se ele quiser ser jogador, e é aqui que vem a piada toda, é por isso que toda a gente quer ser Pilgrim, porque é que se ele se apresentar para jogar como jogador, mas sendo um Pilgrim na Disciple Studios, e é aqui que vem a particularidade. Não interessa com que personagem. Por isso é que eu disse no início que há algo que salta da ficha do personagem permanentemente para a pessoa que jogou. Sim. Nós já tivemos casos de pessoas que morreram no final da 10ª sessão, mas morreram com 0 de Darkness. E portanto são Pilgrims. Não interessa que o personagem Sim. tenha morrido. Porque quando tu te tornas um Pilgrim, tu já não crias personagens. Nunca mais vais criar personagens de maneira. Vais reencarnar em personagens. Interessante. Ok, E muito portanto, interessante. quando tu crias um personagem, quando uma pessoa que não é um Pilgrim cria um personagem, ele cria um personagem. Mas quando um Pilgrim cria um personagem, ele na verdade ele está a reencarnar nesse personagem. Ok. Porquê que eu digo isto? Porque todas as linhagens têm um Kun, com capa. Um Kun é uma espécie. Pronto, vou utilizar nomes conhecidos do mundo da fantasia, uma espécie de uma aura, não é? De Sim. um bónus que tu carregarás o resto da tua vida contigo, que não é transmissível
a ninguém por contratos e que beneficia todas as pessoas que se sentarem para jogar Demon Ninja à tua volta, onde quer que tu o faças, online, ou na China, ou no Japão, ou em Portugal. O que é isso? Por exemplo, o bónus da minha linhagem é mais um de XP no final de cada sessão. É o cúmulo da minha linhagem. O que é que isso significa? Significa que todos os pilgrims da minha linhagem, os meus e os que foram treinados já por outros pilgrims, quando se apresentam para jogar Demon Ninja, porque lhes apetece, vão jogar Sim. umas sessões de Demon Ninja com alguém, vão criar um personagem, ou jogam com um personagem que já tinham, como eles entenderem. Quando eles se sentam para jogar, todas as pessoas que estão a jogar na mesa recebem sempre mais um de XP pela presença deles. Super interessante, muito fixe. Isso é muito fixe. Eles têm, obviamente, o presente que a Disciple Studios te envia, que não podes Sim, ver sim. nas fotografias que está a ter um medalhão com a katana e tudo isso. Esse medalhão é importante, representa isso. Pois. Mas quando eles aparecem para jogar, toda a gente ganha mais um de XP. Uau. Então é assim uma coisa muito positiva que beneficia não só eles próprios, mas a toda a gente. Muito E então, interessante. claro que as outras linhagens têm outros Kun. Este é o Kun da minha linhagem. Concordo, porque é uma linhagem dedicada ao autoconhecimento, à autodescoberta no contexto do jogo. Mas as outras linhagens dedicam-se a outras coisas. Uma dedica-se à arte de grappling, de combate em Demon Ninja. Combate em Demon Ninja é uma arte tão complexa como tudo o que tivemos a falar até aqui. Pronto, não vamos entrar, mas é uma arte mesmo muito complexa. Tentar combater em Demon Ninja como combates nos outros jogos é uma certidão de morte. Não vale a pena. Sim. É porque, não é por uma questão de poder ser, dos poderes serem mais ou Há menos, aqui ou uma estratégia adicional, há uma preocupação. porque o sistema de com a combate de equipa. Demon Ninja é baseado em entrada e reentrada É estratégicas. isso. Demon Ninja, todos os agentes ninja e todos os prominent NPCs têm uma coisa chamada Hijutsu, que Sim. muda tudo no jogo. Muda tudo no jogo. Todas as estratégias que podias utilizar deixam de fazer sentido. Exato. E também é uma coisa que, pronto, começas a jogar, percebes logo o erro que fizeste e percebes logo que estás metido noutro mundo que não tem nada a ver. E... Ou então, alguém te diz antes e não cometes esse erro. Pois. Mas de qualquer forma, o que eu queria dizer é que o jogo é organizado, a comunidade das metamecânicas é organizada desta forma, em que tu podes tornar um Pilgrim desde que tenhas acesso a um Game Master Pilgrim. E uma vez que sejas um Pilgrim, podes servir de guia para outros, não facilitando a vida dos outros. Nós depois ensinamos como ser um Pilgrim, porque não é suposto isto ser uma jornada fácil. A jornada de Demon Ninja é uma jornada pessoal em que cada pessoa responde através do jogo, à sua maneira, à pergunta filosófica eterna que ecoa por todas as sessões de Demon Ninja. Vale a pena fazer concessões ao mal para conseguir o bem? E com isto terminamos. É isso, e isso mesmo, com assim terminamos. M-Solid, eu quero agradecer-te imenso pelo entusiasmo, Obrigado eu. pelo tempo que tiveste aqui a explicar-nos a Obrigado. todos nós aquilo que é Demon Ninja. Eu vou colocar todos os links na descrição para que quem estiver a ver este vídeo poder Muito consultar. obrigado pela oportunidade. Eu é que agradeço, especialmente eu aqui, criador pequenino por enquanto, não é? A quem sabe no Por futuro eu chegar aqui enquanto. com 1 milhão de Por enquanto. seguidores. Isto fica aqui recordação. Acredito bem que sim. Espero que sim, um dia. E também deixo quem tiver alguma questão para o M-Solid, que escreva aí nos comentários, que depois irei entrar em contato com o M-Solid no futuro e depois irei responder-vos nos comentários, pessoal. Por isso, nós agora aqui despedimos. Portanto, Olha, antes de fecharmos, se me permites, sim. queria dizer-te que se estás já tens o livro, se tens algum interesse no livro e nas metamecânicas, estás oficialmente convidado para iniciar a tua jornada pessoal na linhagem Kokoro quando quiseres. Estou à tua disposição. Agradeço sim, Estou à tua imenso. Então, disposição hei de contactar-te então no para futuro, a tua introdução nas metamecânicas. E Nós assim então já conversamos. podes apresentar-te de volta ao teu grupo de cobaias de Demon Ninja, coitados, noutras vestes. Quando quiseres, Exato. estamos à tua Isso seria disposição, tá? incrível e eu agradeço imenso, M-Solid. Portanto, é Ok, isso tudo. obrigado. Vamos agora então terminar aqui a nossa entrevista. Muito obrigado mais uma vez. E é isso, pessoal. Obrigado e vejo-vos no próximo vídeo, maltinha. Fiquem bem. E é isso. Espero que tenhas gostado da entrevista com o M-Solid. Sem dúvida, Demon Ninja é um RPG brilhante, cheio de coisas novas e coisas fixes que podem ser exploradas entre ti e entre os teus amigos. Não te esqueças de deixar o teu like, subscrever aqui ao canal. Vi em baixo os links da Newborn Games, da Disciple Studios. E caso tenhas alguma dúvida para mim ou pelo M-Solid, escreve aí nos comentários, ok? Vejo-te no próximo vídeo. Tchau, tchau!